E aí pode falar o que você imaginar. Lá, era recorde atrás de recorde. Venda de ingresso, venda de bebida, captação, era sempre um sucesso. E aí quando acaba a turnê de 23, que a gente se coloca, o samba e o pagode se torna a maior turnê brasileira da história. O festival de um homem só. Vamos lá, gente. Podcast hoje muito especial. Mais de 100 episódios. Esse cara que tá aqui hoje é um repeteco, né, Melo? É um dos poucos, que veio tá vindo pela segunda vez. Exato, porque não é qualquer um que repete aqui, tem que ter conteúdo e relevância. Sim. Assim, no mercado de eventos, hoje a gente tem poucas labels que fale tanto para milhares como essa. Eu não vou falar ainda não, mas eu vou falar um pouquinho sobre quem é o nosso querido convidado. É um pergaminho, vou precisar de cola aqui. Mas, realmente, vamos lá. Ele tem MBA estratégico pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele tem MBA de gestão de negócios pelo IBMEC. Mestre em gestão de economia criativa pela SPM. Formado, é um publicitário como nós aqui, mas sem dúvida nenhuma, forjado a ouro. Conhecido pela comunidade da SPM como professor, foi meu professor na faculdade com muito orgulho. Pois é, conhecido como professor, né? Conhecido no mercado, como já entregamos é um aqui. grande artista que eu vejo chamar ele de professor aqui, que a gente vai falar sobre. Pois eu não vou falar a principal lei, porque todo mundo vai saber. Ele também foi condecorado pela maior comenda da cidade, a medalha Pedro Ernesto. Bom, eu vou deixar pro nosso convidado falar o restante, porque esse perâmbulo aqui não vai ficar até amanhã. Mas vamos lá, por último aqui. Considerado, né, uma das 30 maiores personalidades pela ONG, pela Junior Achievement, né? Pela Junior Achievement, também considerado, foi destaque profissional pela Marketing Promocional e Associação Brasileira de Propaganda. Enfim, cara, tem muita coisa aqui. E, de fato, independente da honraria que a gente conhece, ele é um cara do mercado, conhecido pelo mercado, também conhecido pelo público, pela label que hoje ele lidera. Estou falando aqui do Rafael Liporaci, parceiro aí de jornada aqui nossa. Eu aqui com o chapéu de ingresso certo, depois ingresse. Continuamos tendo relação profissional. Você também, né, Melo? Isso. Já teve seus esbarrões muito bem dados aí com o Liporaci ao longo da tua trajetória. Foi meu professor na SPM há 20 anos atrás, estamos ficando velho. E quando eu fui do Movimento Júnior, que ele tem uma história aí muito forte, foi um dos precursores. E eu lá no início do meu Movimento Júnior, minha primeira entrevista dele foi na sede dele da Barra, ainda antes de Santa Teresa, antiga Biruta, que foi uma agência aí que marcou a época também. Pô, super inovadora. História, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fiquei sabendo do case da Biruta, eu falei assim, cara, que parada maneira. Pô, que a comunicação estava se transformando. Exatamente. Então, acompanho muito aí, muito legal. E agora com o Liporaci também, mercado de entretenimento, criou um case inacreditável, e de certa maneira, histórico. Em pouco tempo, o Rafa conseguiu se posicionar no mercado, né? Porque ele veio da publicidade, em 10 anos aí ele já era uma das cabeças mais relevantes e atuantes do mercado. Em 10 anos, acho que ele a gente vai falar, ele já criava experiência há muito tempo, né? Então, isso aí. Sem experiência, ser rotulado como experiência, né? Não é isso? Exatamente. E a CEO hoje da Tardezinha. Vamos dissecar a Tardezinha, dissecar. Tem que falar tudo, hein? Não é? Fale tudo para essa audiência aqui que quer saber como foi criado esse case que hoje é a maior label do tipo, né? Ou da maior label de eventos. Maior torneio de todas as torneios. Pronto, brasileira. Isso. E algumas labels já surgiram, mas manter uma label com essa longevidade que Liporaci, Renan, Zulu, Thiaguinho vem fazendo, acho que é para poucos. Então tem muita coisa para a galera aprender escutando aqui. Normalmente a gente começa os nossos 20 minutos aí de podcast, às vezes um pouco menos, às vezes é o podcast inteiro, falando da trajetória. Mas como o Rafa já veio aqui e já contou a trajetória, você pode fazer uma síntese rápida, em 5 minutos, só para dar uma situada. E quem quiser ver a história toda do Liporaci, assiste lá outro episódio, depois assiste essa nova edição para se situar. Mas, Liporaci, conta aí pra gente rapidamente
em 5 minutos que você fez, aonde você está, enfim, e como você está atuando no mercado. Primeiro, obrigado pelo convite. Tá voltando aqui para falar com vocês. Sempre que tem a chance de falar, é um prazer. E eu não vou usar nem 5 minutos, não. Vou usar menos. Boa. Primeiro, porque a gente já falou disso. Mas segundo, porque vocês falaram também muito bem, assim. A minha trajetória, ela é uma trajetória empreendedora de mais ou menos 20 anos. E ela se divide em 2 momentos. Os primeiros 10 anos eu era 100% focado no live marketing, que na minha época ainda era o marketing promocional, por isso os prêmios da BP. E a gente teve realmente um case de destaque muito grande. A Beruta é de ruptura, realmente é um modelo e é a história que a gente conta para os filhos. É aquela história de comecei no projeto empreendedor, pequenininho no banheiro, empreendi a segunda sala, 3, saí para 3 escritórios, Rio, São Paulo, abri operação no Brasil. Bootstrap hoje, né? Vendemos para o fundo, brigamos com o fundo, saímos. Então, assim, é a história que a gente faz. E quando a gente estava... E aí, literalmente completo o ciclo de 10 anos, é um ciclo empreendedor completo. Do zero ao ápice em todos os sentidos. E aí, quando acaba esse ciclo de 10 anos, e aí eu estou no repensar como vai ser o próximo ciclo dos 10, a gente começou a entender que não dava só para ficar esperando o cliente. O cliente, na época, as marcas, né? A gente falou, cara, mas tem um cara que paga ingresso para ter experiência, que é o entretenimento. Então, se a gente trouxer a nossa experiência daqui, que trabalhou para as marcas, com tanto capricho, com tanto zelo, com tanta criatividade, com tanta entrega, para o entretenimento, eu acho que a gente tem como ter relevância nesse segmento. E aí, obviamente, e aí você colocou que em 10 anos eu me tornei uma referência, de fato, não tenho a falsa modéstia, de fato, eu acho que eu peguei esse espaço. Eu acho que é muito porque as coisas que a gente implementou num curto espaço de tempo, elas foram também de muito destaque. Então, se eu falar para você que a gente tem mais ou menos 10 anos também de entretenimento, e eu te falar que a gente construiu o Camarote Rio do zero, a Tardezinha do zero, o Rio Beach Club do zero, Terraço Lagoa do zero, você vai falar, caraca, muito provavelmente não só vocês como a audiência tem essas referências desses projetos no cotidiano delas. E foi o que a gente construiu nesses 10 anos, no segundo 10 anos da minha trajetória. Então, hoje, de fato, é uma honra a gente olhar para o que a gente construiu como trajetória, seja do primeiro ciclo, seja nesse segundo ciclo, mas mais do que isso é ter a segurança do olhar para frente. É entender que isso só deixa a gente mais forte, com mais desafios para frente. E é isso que move a gente todos os dias. Especificamente falando do meu desenvolvimento profissional, eu entendi que quanto menos, melhor. Eu entendi que quanto mais não, melhor do que mais sim. Então eu venho nos últimos 5 anos fazendo o processo de diminuição das minhas operações. Então eu cheguei a ter no mesmo tempo uma casa de recreação infantil, um clube esportivo, uma rádio, a agência, as operações Tardezinha, Camarote Rio. E eu falei, cara, e recebia convite todas as horas para operar outras coisas e ter novos negócios. Nossa. E em algum determinado momento eu olhei e falei, não, acho que agora eu tenho que olhar, diminuir e aprofundar os ativos que você já tem. Os ativos que a gente já tinha. Porque eu acho que todo mundo sonharia um dia ter 1% da Tardezinha. Eu acho que todo mundo um dia sonharia ter 1% do Camarote Rio. Então, não dá para a gente deixar isso de lado. Então, a gente, de fato, senta, desde 2023, na volta da Tardezinha, a gente senta para poder se debruçar nesse negócio, e aí o restante, até aqui, é história. Então, a Tardezinha de 23 se torna a maior turnê brasileira da história, e a turnê de 25 se torna a maior turnê brasileira da história, superando a Tardezinha de 2023. Então, a gente tem um negócio que hoje, se você pegar as 3 maiores turnês brasileiras da história, a primeira é a Tardezinha 25, a segunda é a Tardezinha 23, e a terceira eu ainda acho que é Sandy Júnior à volta. Eu acho que ninguém superou os 580 mil ingressos vendidos deles. Então, de fato, eu tenho muito orgulho do que a gente construiu, mas tenho muita motivação do que a gente vai construir nos próximos 10 anos. Muito bom. Sensacional, excelente. Já começamos bem. Antes de a gente aprofundar da Tardezinha, vamos dar um recado? Bora. Pra galera que tá escutando. Nosso patrocinador. Boa. A Inside, né, Alanzinho? Isso aí. Inside Produções é o site.com.br. Se você quiser som, iluminação, painéis LED de altíssima qualidade e altíssimo serviço, né, Melo? Porque, equipamento às vezes é commodity, mas serviço poucos têm e esses caras são bons demais. Eles realmente atuam em resolver a dor do produtor, né? Então, um abraço pro Emerson, pro Garga,
pro Bruno. Brunão. Entre em contato, Brunão é o comercial lá. Qualquer dor que você tiver, pô, não sei como estruturar meu palco, meu LED, eles vão atender, vão conectar os profissionais e vão entregar aí uma estrutura de ponta. É isso aí. Insideproduções.com.br, Instagram, Inside Produções. Valeu, galera. Esse é o recado e seguimos aqui com o nosso podcast. Inclusive, o Rafa deve conhecer também a Inside, né? De muitos carnavais. Recomendo. Aí, valeu. Não Obrigado. Não tenho o que falar. São meus amigos bons e também referência. Legal demais. Obrigado. Mas vamos lá, vamos dissecar a tardezinha? Vamos começar logo? Vamos sim. Cara, do começo ali, como é que foi... Você já falou no podcast passado, mas a gente vai aqui pegar o detalhe. A gente quer os hacks aqui pra galera se inspirar e, quem sabe, ter uma nova tardezinha, outras labels, a partir desse case que é referência no Brasil. Acho que a tardezinha ela tem uma coisa que é muito legal, e aí, como conceito de negócio mesmo, a tardezinha ela abriu os códigos-fonte, né? A tardezinha ela não tem muitos segredos. Eu acho que o fato de não ter um segredo único talvez é o que seja o grande segredo. Então, a gente sempre conta essa história e tenta sempre trazer algum outro ponto de vista para poder contribuir com o mercado como um todo. Mas o nascimento da tardezinha, eu acho que talvez seja a essência do que faz a tardezinha até hoje ser o que ela é e saber que ela vai para frente. Porque ela nasce de uma coisa muito genuína, que é a amizade de dois caras que resolvem se encontrar para poder fazer um pagode despretensiosamente, porque o Thiago tinha a agenda dele bloqueada para fazer o Superstar. E aí, quando o Zulu escuta isso, e aí que a gente tira as lições, a gente reforça essas lições, então a lição do Thiago eu tenho a humildade de dizer, cara, eu vou falar na Globo, tá? Para milhões de pessoas, mas se você quiser fazer um pagode, irmão, eu tô dentro. Então, olha que contraponto, né? Um artista que ia falar para milhões do tamanho do Thiago, falando, cara, vamos fazer um pagode. Teoricamente, o estereótipo do artista é eu quero cada vez mais. Naquela hora, o Thiago queria menos. E aí vai para o Zulu. E o Zulu tem uma visão empreendedora e uma generosidade, uma humildade que poucos teriam. Ele fala, porra, legal essa ideia. Acho que pode ter gancho. E aí ele tem a humildade de dizer, mas eu não sei fazer sozinho. Posso ligar para uma pessoa? Porra, claro. E aí ele liga pro Renan. E aí o Renan, voltando aqui dessa história, o Renan tinha sido meu aluno, o Renan também tem a generosidade, a humildade de entender o seguinte, esse negócio pode ficar grande. Então eu queria convidar mais uma pessoa para estar com a gente. Me liga e me faz o convite para poder fazer isso. E exatamente essa estrutura, essa espinha dorsal da disponibilidade do Thiago, da generosidade do Zulu, da humildade do Renan e da minha liderança em termos de negócio, é até hoje. A diferença é que a gente, em 23, tem um elemento novo, que aí o Thiago, ele sempre se consolidou nesse modelo como o artista. A Ellen, que quem toca a carreira dele, vem. E exatamente essa mesma espinha dorsal, esse mesmo conceito de 10 anos atrás é o que a gente tem hoje. Cada um sabendo seus espaços, cada um entendendo e lembrando da origem do negócio. Então, assim, hoje o que a gente debate, o que a gente faz, é baseado no por que a gente existiu, por que a gente nasceu, por que a gente criou. E por isso que eu acho que a tardezinha é quase que incopiável. Vão copiar o modelo de negócio e a gente quase que disponibiliza o manual para isso. Vão copiar ações e atividades que a gente faz, mas a tardezinha, o negócio, não vai conseguir. Porque ela nasceu de uma coisa que só ela tem, que é uma relação de amizade e amor dos dois, que se desdobrou para todo mundo. E isso é muito difícil você achar. Muito difícil. E ela nasce despretensiosa e aí começa aquele hype em torno dela, começa a bombar. Qual momento você já tinha feito o primeiro ciclo, como você contou, que você já olhou e falou, cara, aqui nasceu despretensioso, mas tem potencial de algo grande, assim, sabe? E não grande em pessoas, necessariamente, mas grande de especial, de algo histórico. Como negócio, que seria um negócio marcante e único, a gente tem na primeira edição. Tá. Então, a gente vai ter momentos emblemáticos, que é o dia lá no Rio Beach Club ainda, que tem a comemoração do Campeonato de Surf, que tá batendo na barra, vai todo mundo comemorar. Um dia chovendo, o palco não tinha nem cobertura. Sim. Chovendo e o Thiago continuou cantando naquilo. Então, assim, tem muitos momentos épicos, né, a trajetória. Então, desde o primeiro dia, a gente sabia que seria um negócio marcante. E a gente imaginava que ele seria grande.
Só que a gente nunca quis acelerar esse processo. Então, por mais que a gente imaginasse que seria grande, porque todos os elementos para isso a gente tinha. A gente tinha um artista popular, um artista conhecido nacionalmente, de um segmento popular, que transcende de A a Z, que é uma unanimidade. Tudo isso aqui que a gente está falando que parece simples, não é. Tem artistas que não falam de A a Z. Tem artistas que são super bons, mas falam para grupos. O Thiago fala de A a Z. O Thiago, de fato, é uma unanimidade. Tanto no meio artístico, quanto no meio de fãs, publicidade. O Thiago, de fato, é uma unanimidade. Então, assim, a gente tinha um entendimento de que era trabalhar, botar a mão na massa. Então, a gente tinha os elementos para que isso fosse grande. Então, a gente foi construindo o crescimento da Tardezinha sem acelerar etapas. Então, a gente dá sempre o exemplo. A Tardezinha se tornou o maior evento da história de samba e pagode de várias cidades, construindo ano a ano. Vou pegar o exemplo Curitiba. Curitiba a gente começa num lugar para 2.000 pessoas, vai para um lugar para 5.000 pessoas, vai para um lugar para 8, vai para um lugar para 12, e agora, em 2023, que chega no estádio. Então a gente foi criando demanda para se tornar grande aí no segundo lado, que é no lugar das pessoas. Então a Tardezinha, ela primeiro se tornou relevante, ela se tornou marcante, e depois, consequentemente, ela se tornou grande. E aí, quando você entende que você é grande, mas que a tua essência é de pequeno, porque você quer continuar sendo relevante, aí é um negócio que tem uma potência para não sei quanto tempo. Você consegue identificar exatamente o ponto exato ali que você deixa de ser pequeno e você passa a ser grande? Assim, cara, qual foi o... Porque entendo que essa talvez tenha sido sempre a visão. Mas, cara, quando foi o momento assim, cara, agora chegou a hora, o que te levou a tomar... Porque essa é a grande dúvida de boa parte dos produtores. Cara, vamos ficar pequeno? Ou vamos ser grande pra caramba? E às vezes muitos começam a ser grande e acabam. Porque tentaram ser grande. Às vezes é melhor ficar pequeno. Então, cara, eu acho que são 3 coisas aí que você falou. Primeiro, que a gente foi testando para saber se a gente ia se tornar grande. Tá. Então a gente foi testando. Curitiba poderia ter parado no 8.000. E tá tudo bem ser um 8.000 em Curitiba. É grande. É grande. Então assim, mas do 8 virou 12, do 12 virou 18, 18 virou 20, do 20 virou 25, agora virou 30. Então assim, então a gente primeiro foi testando. Será que a gente vai se tornar grande? Beleza. E aí a gente teve uma decisão, que elas são 2 decisões interligadas e que tem um fator crucial no meio, que em 2019 a gente começou a ver que a gente já estava escalado pelo Brasil, a gente já estava em grandes arenas, e a gente toma a decisão de fazer a última no Maracanã, anunciando que a Tardezinha parava em 2019. E a última a gente vai para o Maracanã. E aí você abre o Maracanã para quase 50.000 pessoas, estou falando 2019, é sempre importante estar na linha do tempo, né? Para trás, né? 2019, só quem tinha feito o Maracanã lotado brasileiro tinha sido o Ivete, um especial da Ivete, no momento da Ivete, talvez o maior momento da carreira da Ivete, e Sandy Júnior, 2 ícones brasileiros. O resto tinha sido Frank Sinatra, os internacionais. E aí você abre uma edição, você se propõe a fazer quase 50.000 pessoas e esgota em horas. E aí você fala, putz, vamos abrir arquibancada? Aí você fala, não, vamos continuar desse tamanho aqui para 50.000. E aí deu 60 e poucos mil. Porque tinha camarote, convidados, beleza. E aí você fala, cara, que negócio. Que nesse ano não foi só... A gente terminou no dezembro no Maracanã, mas naquele mesmo ano a gente fez Fonte Nova, na mesma ano a gente fez Mané Garrincha, naquele mesmo ano a gente fez mais uns Arena das Dunas, a gente fez a Arena da Amazônia. Então, aquele ano, a gente já tinha feito grandes arenas pelo Brasil. E a gente fala, cara, esse negócio, ele agora, de fato, a gente entendeu que ele era grande. Aí, quando acaba a turnê 19, a gente sabe que esse negócio é grande. Agora, o quão grande, a gente não tinha essa informação. E aí, tem um fator, que são 2 fatores cruciais. Logo depois que a gente para a Tardezinha em dezembro de 19, em 20 vem a pandemia. Para o mundo. E a gente parou. Quando a gente resolve voltar com a Tardezinha em 23... era muito porque as pessoas pediam para voltar a ter a sensação de viver uma Tardezinha, depois de tudo que elas tinham passado, 2021 e ali o início de 22. Beleza? Beleza. Vamos fazer a Tardezinha? Vamos. Aquele momento a gente já sabia que ia ser grande. Mas naquele momento ninguém sabia o tamanho que ia ser. Só um cara sabia disso. E é muito doido a gente falar disso, porque não é o cara de negócios. O Thiago. O Thiago virou e falou assim, esse negócio
É muito maior do que vocês imaginam. E eu lembro quando eu desenhei um plano de negócio, gente, era um plano de negócio utópico. Assim, era... Falava, não, é impossível. E assim... Estamos viajando aqui, né? Viajando, e eu falei, cara, mas faz sentido. E eu lembro que eu apresentei para meus sócios, tipo um plano utópico. Pô, não dá, não sei o quê, pá. E esse plano de negócio foi superado 50%. Então, assim, a gente fez ele mais 50%. E aí você começou a ter indicadores de você abriu a turnê de 23, que o primeiro evento era em abril de 20... a gente abriu em final de 22. E o primeiro era em abril de 23. E abriu e esgotava. Eu lembro, eu dou um exemplo que a gente esgotou a AMB. Você esgotou... você abriu todos simultâneos ou abriu... Todos simultâneos. Todos simultâneos. Aí vamos lá. Aí vamos lá abrir o código-fonte. 2019, não tinha isso. 2023 foi a primeira tardezinha que fez isso. Quantos eventos até aquele momento faziam venda assim no Brasil? Brasileiros. Quantas turnês se vendiam assim? Não. E aí volta a disponibilidade do nosso entendimento. Isso veio de uma ideia do Thiago. O Thiago pegou um artista gringo, mandou pra gente e virou e falou assim, por que a gente não vende as nossas turnês assim? Abrindo tudo ao mesmo tempo, não sei o quê. E nós viramos, conversamos com eles e falamos, cara, pra gente é um sonho. Previsibilidade, demanda. Você inverte o caixa. Tudo. Você inverte o caixa. A atenção tudo, atenção, tudo. Todo mundo falando para aquela semana, não sei o quê. Mas, Thiago, você sabe que evento, historicamente, vende um mês antes. E vende mesmo ali 50%, 15 dias antes. Evento é isso, tá? Claro. Então, você sabe que a gente pode abrir, porra, agora, Curitiba ou São Paulo e vender 1.000 ingressos. Você não se frustra com isso? Vambora. Eu falei, tá disponível para isso? Tá. E aí, quando ele tá disponível para isso, você que toca o negócio, o teu principal ativo, que é a tua... Sim, claro. O coração do teu negócio. Fala, pô, tô disponível. Você fala, então eu vou testar. E aí, quando você testa, é uma potência. Porque aí você canalizou, o Brasil inteiro tá falando, todas as praças estão falando ao mesmo tempo, se alinha tigre, alinha tudo. E aí abriu a venda e foi um sucesso. E aí foi sucesso de venda praticamente todas as cidades. Esgotou quase todas as cidades. O exemplo de São Paulo é bizarro. Esgotou em quanto tempo? São Paulo, um exemplo, São Paulo esgotou em 1h30. O AMB, que sempre foi o grande palco dos shows nacionais, esgotou em 1 hora o evento que seria em outubro do ano seguinte, quase um ano. Aí se abriu a data extra, avisou, vou abrir a data extra amanhã, 3 da tarde. Esgotou em mais 40 minutos. Então, assim, era um negócio assustador. E aí tem uma coisa que é muito legal em dizer, que quando a gente fez isso, e aí pode falar o que você imaginar, lá, era recorde atrás de recorde. Venda de ingresso, venda de bebida, captação de... Era sempre um sucesso. E aí, quando acaba a turnê de 23, que a gente se coloca, o samba e o pagode se torna a maior turnê brasileira da história. O festival de um homem só. É um cara que sobe sozinho no palco, sem anunciar convidado, sem fazer isso, sem ter online, sem ter 3 palcos. Se torna a maior turnê brasileira da história. Todo mundo seria injusto. Grande parte das pessoas falam, sorte, não vai acontecer de novo, foi um meteoro, é um raio, beleza. A gente falou, tá. Qual era o nosso desafio para a turnê seguinte? Se provar. Então a gente tinha que ter a turnê de 2025, ela tinha que ser melhor que a de 23. Quando a gente faz o plano de negócio de 25 e a gente discute o 25, a gente em nenhum momento falou que a tardezinha tinha que ser maior que a de 23, ela tinha que ser melhor. E ela poderia ser maior por uma questão de demanda comercial, mas não era a premissa. A gente já sabia que a gente estava grande, a gente já era em 23, a maior turnê brasileira da história, 50% maior do que a Sandy Júnior. Então a gente já estava no ápice de tamanho. Então a gente queria ser melhor, melhorar a experiência, melhorar as relações, melhorar o negócio como um todo, beleza? Beleza. E a gente faz isso, e aí daqui a pouco eu posso citar algumas coisas nesse sentido, e ao mesmo tempo você tem a turnê crescendo 35%, e se tornando a maior turnê brasileira da história, deixando de ser segundo, sendo que o ápice, e isso ninguém vai tirar, a história não tira da gente, você, um artista brasileiro que tá no Brasil, andando no Brasil todo final de semana, porque o Thiago gosta de fazer show, gosta do palco, então o cara tá todo final de semana andando por aí pelo Brasil, a gente esgota o Parque Olímpico e esgota o Interlagos. Os palcos dos maiores festivais do país. Quantas mil pessoas cada um? No Rio, 80 e pouco, lá 70 e pouco. Uma média de 80 mil cada um. Então são quase 160, 170 mil pessoas em 2 finais de semana, porque era um na sequência do outro. Cara, e a quantidade de ingressos total numa turnê? Quanto que vocês... Então, nessa última turnê a gente fez 800 e...
Não, 920, era 780, 800 de uma, e aí agora vira 900, 800 e muito, quase 900 vendidos. 1.000 ingressos. 1.000 ingressos. Quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. É porque Quase eu 1 acho que, milhão de acho que a gente acha que o número do 1 milhão a gente bate na próxima turnê. Tá, mais uma pergunta. Faturamento de bilheteria? A gente tá falando de quase... mais de uma centena de milhões de reais. Tá. Vai ter muita etiqueteira agora, depois desse, depois desse podcast, fazendo oferta. No cálculo, né? Infelizmente, o Manu Compete não permite uma... E aí eu vou te falar... Podia começar, eu não posso. Mas, ó, estamos te querendo, hein? Então, aí tem uma coisa muito legal, né, cara? O Tardezinha se tornou um negócio desejado. E ele começou a conseguir ser desejado. Não tô falando mais de público, não, porque o público, ele deseja a Tardezinha. Ele é a alma da Tardezinha, de fato. A gente conseguiu crescer o Tardezinha em escala. Então, o Tardezinha ele vai para 80 mil no Parque Olímpico e tem quase que a mesma essência do Rio Beach Club. Então, assim, eu acho que isso não. Mas eu acho que a gente passou a ser visto com o potencial que um produto brasileiro tinha que ser visto. Tá? A Tardezinha ela conseguiu isso. Então, é muito legal você ver que a gente sai de 4 marcas patrocinadoras para 12. A gente começa a falar assim, pô, a gente tem muita vontade de ter um carro da Tardezinha, né? Tem. Citroën. Muito legal. Então, assim, a gente... O case da cerveja é legal pra caramba. O case da cerveja é muito legal e mas ele é mais simples de contar porque ele é um segmento que entretenimento precisa. Exatamente. Então, assim, o entretenimento ele tem que ter cerveja. É fácil, né? É fácil. Eu mostro pra ele, olha, eu vendo 20 milhões de unidades. Qual é a contrapartida? Eu quero ter minha lata. Então tá. E aí, lógico, e de novo, é fácil, mas é histórico. Então, assim, você vender 18 milhões de cervejas da turnê de 23 fora do ponto de venda, fora do show. Então, a gente vendeu 20 milhões de latas, sendo 18 milhões em mercado. O show consumiu 10% da tiragem, sabe? E aí você vem para 25 a mesma coisa, com a cerveja sua, com a sua lata. E você consegue ampliar isso. Eu acho que ali o que a gente conseguiu perceber... Em termos de share, o que foi... mudou, né? Vendeu bem mais do que... Vendeu share para o patrocinador. Vendeu... Pode falar o patrocinador, tá? Não, isso eu sempre falo. Até Itaipava. A gente fala... A gente valoriza os parceiros que estão com a gente há 10 anos. Então, Itaipava... Pô, Itaipava, se tiver afim, cara, estamos aqui também. Por que Itaipava, né? A Itaipava é um bom... Aí, se trouxer, tem Pix, hein? Tá bom. A Itaipava é um bom exemplo conceitual. Um evento, aí vamos aqui olhar para a nossa audiência. Nossa audiência aqui é de entretenimento, em sua maioria. Né? Quase que na totalidade. Um evento, ele por essência, ele tem que viver de vender ticket. Um evento, ele para ser relevante como negócio, ele tem que viver de vender ticket. Então, se eu vendo muito ticket, eu sou superavitário. E aí a minha segunda maior receita é bar, é bebida, né? Então, esses 2 pilares, Tardezinha já era um fenômeno. Então, a gente já falou, cara, o que a gente nasceu para fazer, a gente já é referência. Vamos começar agora a navegar em lugares que talvez fossem impensáveis, que são as relações com as marcas. E aí a gente, nesse momento, a gente está mais disponível, porque a gente quer pessoas que vivam o projeto junto com a gente. E começamos a tirar do papel coisas que só não eram impensáveis e impossíveis, porque o nosso setor existe uma pessoa chamada Roberto Medina que faz tudo ser possível. Então, a gente só não falou que era impossível ter um carro porque o Rock in Rio já tinha tido um carro. Era impossível lotar um Parque Olímpico porque o Rock in Rio já lotava o Parque Olímpico. Então, se a gente tem, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu puder, se a gente tem uma inspiração, é porque existe o Roberto, a família Medina e o Rock in Rio. E hoje todo o time que está lá à frente, junto com o Justo e todo mundo. Mas eles nos inspiram. A gente não copia, eles nos inspiram. Eles mostram pra gente que é possível. Então, se eles mostraram pra gente que era possível, é lógico que vai ser mais difícil com um produto nacional, samba e pagode, popular. Claro que vai ser mais difícil, mas impossível ele mostrou que não é. É legal você falar isso também, porque a gente tem uma audiência muito grande de empresários de eventos de pequeno e médio porte. E a principal dor hoje é o patrocínio. Como que você vê o mercado de patrocínios e você acha que esse no geral ainda, você acha que movimentos como o da Tardezinha e outros podem abrir mais portas para outros setores patrocinarem eventos? Abrem mais portas, mas o patrocínio é maior para quem é mais relevante. E isso é na vida, não é no evento. O evento ele tem que se pagar
ele tem que... Aí vamos lá, tem evento que pode até dar prejuízo, por estratégia, beleza? Mas o evento ele tem que dar o resultado que ele precisa dar, que você estipulou, na equação ticket mais bar. É isso. Se essa equação ticket mais bar não dá, para você chegar no teu X, precisa de patrocínio, aí eu já acho que você já começa a comprometer o teu negócio. Por que eu acho isso? Porque os patrocínios, não é que as marcas não têm interesse nos eventos pequenos. Não, elas podem ter, se for relevante. Elas só talvez não tenham o cheque que você acha que ela tem. Só que o problema é do ovo da galinha. Só que eu acho que tem uma coisa, que você, em vez de parar de reclamar, cresce para isso. Tô te dizendo, a maior turnê brasileira da história, de 23, eu tive só 3 segmentos, se eu não me engano agora, que não eram bebidas, pô. A tardezinha de 23 eu só tive EQI, e no modelo meio que quase que de negócios, não era patrocínio na cabeça full. Tivemos Elo, que entrou depois, o cartão Elo. Não estava no início, na largada ela não estava. E eu não sei nem te lembrar se teve um terceiro. E aí talvez eu esteja sendo injusto com alguma marca patrocinadora nossa. Mas... Então, dos 14... Não, isso é 23. 23, perdão, de quantos? De 10. 10... 7 eram bebidas. 7 tá? eram Tô aqui fazendo aqui... São os patrocinadores óbvios, Óbvio. os incumbentes do Óbvio, setor. Tá. Porque tem um retorno óbvio. Renault, Coca-Cola, beleza. Tá bom. Porque vende. Porque vende. Né, de Porque eu fato, sou cliente né, deles. Beleza? Tá bom. Mas Red Não, Bull, sim. mas com puta patrocínio, Não, com puta sim. relação, beleza. Quando vai... E aí a gente zero síndrome de vira-lata. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos embora, vamos... Quando a gente vai pra turnê de 25, a gente é a maior turnê brasileira da história. Aí a coisa muda de figura, pô. A gente senta com as marcas dizendo, eu quero fazer um carro. Eu quero ter a parceria X. Eu quero ter um banco. A gente olha as referências e fala assim, agora ela ficou mais perto, porque a gente se tornou a maior brasileira da história. Facilitou o caminho? Lógico que facilitou o caminho. Curtou o caminho. Mas, principalmente, mudou o desejo. Sim. As marcas começaram a entender o seguinte, se eu preciso falar com o Brasil, se eu preciso falar com o brasileiro, se música é meu pilar, e se falar de A a Z faz sentido para mim, eu preciso falar com a Tardezinha. Não necessariamente vai fechar o patrocínio, mas não faz... É um erro estratégico não falar. Porque, assim, as grandes turnês internacionais não andam no Brasil, pô. As grandes turnês nacionais andam parte do Brasil. Isso aí. Tardezinha faz 30 datas. Faz 20... Uma média de 20 datas no Brasil. A gente faz no Norte, a gente faz Manaus e Belém. Nordeste a gente faz 5. O Sul a gente faz Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Londrina. A gente vai para Campo Grande e vai para Brasília. Então, assim, a gente anda o Brasil. Estou te falando de cidades aqui que não é o óbvio de uma turnê. Então, a gente anda o Brasil. Então, se a gente anda o Brasil e movimenta, as marcas começaram a entender que se eu preciso falar com o brasileiro, com esses pilares, eu tenho que falar com a Tardezinha. E aí, de fato, se tornou um match que... E aí você não tem nem concorrente para isso. Zero. Aí era um negócio que era muito surreal. Tiveram marcas que entraram, aí a gente fez, por uma questão de calendário, a gente fez 4 datas no Brasil. Fizemos Rio, Curitiba, Vitória, acho que Recife, e a gente para fazer as internacionais. A gente fez Miami, Luanda e Lisboa. Então a gente para mais ou menos um mês no Brasil e vai. Nessa parada de um mês, eu fui fazer um evento de CMOs em São Paulo. Fui falar foi na Mind pro pessoal da Makers. E lá tinham vários CMOs. E aí eu contei o case de 23 e como tinha largado 25. A turnê já tinha começado, gente. E aí, nesse lugar, a Camil virou e falou assim, cara, Camil, arroz e feijão, fala com o brasileiro. Eu preciso estar nesse negócio aí. A Avon virou, porque eu falei, o meu sonho era ter um esmalte, você quer Avon? Cara, a gente precisa falar com o Brasil. Pô, vocês querem? Então eu falei, eu quero, eu também quero. Entrou. A Neutrox entra e entra mais uma marca nesse momento. É porque já tinha entrado o Uber, já tinha Citroën. Então, que as marcas começaram a falar assim, cara, eu preciso estar nessa plataforma aí. Eu preciso falar com o brasileiro, não sei o quê. E aí a gente chegou num lugar que realmente, hoje, talvez seja um lugar de sonho para quem toca o entretenimento brasileiro. A gente chega numa cidade e a cidade está tomada de campanhas dos seus patrocinadores colocando a Tardezinha como marca oficial. Eu lembro de uma negociação que a gente fez na LG, que eu nunca mais vou esquecer disso. A gente falou, caralho, LG, pô, uma oportunidade que o Zulu gerou e tal, de um relacionamento dele. Eles também tinham interesse, isso aqui. Vamos fazer reunião na LG.
E aí a gente falou, porra, LG procurando, porra, fazendo sentido, Tardezinha, eu sei o quê. Eu lembro da frase até hoje do vice-presidente do Fiani. Nunca mais vou esquecer essa frase. Ele virou e falou assim, cara, pra gente, Tardezinha tem muito interesse, que ele fala com o brasileiro, a gente precisa, vocês falam, roda o Brasil inteiro, a gente tem distribuidor e venda no Brasil inteiro. Pô, e a gente já foi patrocinador São Paulo, já foi patrocinador, acho que da Olimpíada ou da Copa. Aí a gente queria ter no cartão aqui, ó, LG, o patrocinador oficial da Tardezinha. A gente falou, cara, é isso. Irado. E aí a gente começou a ver que o Uber, uma empresa global, fazia campanha na porta dos estádios, ela pegava o raio dos estádios com mídia exterior, e tinha lá Uber, aí tinha Uber e Tardezinha. Era a marca Uber, uma barra e a marca Tardezinha. Eles queriam associar a marca, isso. Tardezinha. E aí virou a marca. projeto, e aí virou plataforma. No caso do Uber especificamente, virou. O Thiago fez a campanha, a voz do Thiago estava no aplicativo do Uber, a Uber fazia ativação do Tardezinha com karaokê nas praças, tinha campanha. Então, assim, virou um negócio 360 de todas as marcas. E aqui eu estou trazendo alguns exemplos, mas para ser justo, basicamente todas as marcas fizeram isso transversal. A gente teve marca que apresentou produto nosso, a cerveja apresentou cerveja em vista na novela. A gente teve campanha de TV colocando o carro da Tardezinha. Que é um grande acerto, né? Entender que o evento ele é muito além do evento, né? Que ele pode estar integrado com toda a sua campanha de comunicação, mas aí marketing, tem dois virar lados, né? plataforma. Tem o lado e do vocês acho que empreendedor. ajudaram nisso. Tem o lado do empreendedor, do empresário de entretenimento, entender que é mais do que fora do portão, mais do que do portão para dentro. E no nosso caso virou obrigação. Sim. Porque a Tardezinha chegou num lugar onde, graças a Deus, os portões estão tendo limite. A gente tem um exemplo aqui no Rio de Janeiro. O Tardezinha esgotou as 3 maiores arenas do Rio de Janeiro. A gente fez Maracanã esgotado, a gente fez Engenhão esgotado, a gente fez Parque Olímpico esgotado. Então, assim, já estamos num lugar que já começa a ter problemas de tamanho de arena. Isso é enlouquecedor, mas é uma verdade. Então, a gente começou a entender que o drive de crescimento da marca e do negócio era do portão para fora. Então, assim, não era do portão para fora só com o patrocinador, era do portão para fora com uma coleção de roupa com a Umbro. Era do portão da fora com entendimento de que a educação precisa ser melhorada no nosso setor. E aí você faz uma pós-graduação com a Estácio, e é uma pós-graduação que cresce 180% a partir do momento que tem a Tardezinha para fazer o conteúdo de gestão de eventos lá. Então, assim, é um negócio que você olha hoje pro patamar que você tá e apontando para os próximos anos, é bizarro, cara. A Tardezinha ela tem uma pesquisa que é uma pesquisa mais verdadeira possível. Como é que a Tardezinha vê a renovação de público? Você pega a etiqueteira, números e estudos? Isso eu faço, vocês fazem, qualquer evento faz. Mas tem um negócio que ninguém ganha, que é o calor de quem está lá. Toda Tardezinha abre do mesmo jeito. O Zulu e o Thiago perguntando quem é a primeira vez que está na Tardezinha. E a gente está falando de uma média de 50% do público ainda é a primeira Tardezinha. Legal. Então, o drive de crescimento ainda é muito grande. Daqui a pouco aí é que está o negócio. Daqui a pouco vão estar os filhos, né? Da primeira geração. Já estamos mudando o público, mas a gente não perde o entendimento que o nosso público é 35 mais. Tá? Então, a gente tem uma renovação de público, o nosso público é 35 mais. É o cara do 30 e muito 40. E por que esse cara ele é o cara para a gente falar? Porque esse cara ele é o cara que ele não sai todo final de semana. Sim. Ele se programa para ir, ele espera a Tardezinha e, ao mesmo tempo, ele tem o poder aquisitivo. Seja o tamanho do poder aquisitivo que ele tiver. A Tardezinha ela fez isso esse ano. A gente foi para os estádios e sabendo que a gente ia esgotar os estádios e a gente querendo ter públicos diferentes, perfis diferentes e trazer mais pertencimento às pessoas, a gente foi e começou a abrir. Vou pegar o exemplo do Engenhão aqui no Rio, que é fácil. Se a gente faz só o gramado, se a gente botasse o ingresso a R$600, ia esgotar tudo. A gente falou, cara, não é isso. Não é essa a premissa. Então vamos aqui e vamos fazer o quê? Vamos abrir as arquibancadas. E a gente abriu as arquibancadas e vendeu a arquibancada entre R$80 e R$120. Tá? Teve arquibancada em Recife a R$60. Mas em Gramado a R$450. E esgotavam os setores. Sim. E a gente tinha gente mais lá dentro. Então o que a gente começou a perceber, no final das contas, é que se você entende esse negócio com a ótica de crescimento, você vai entrar em cada pilar e vai buscar o crescimento dele. E o crescimento dele não é necessariamente público, não é dinheiro, não é nada. Pegando o teu ponto do pequeno empreendedor que faz pequeno evento, que é como nasceu a Tardezinha, ou como nasceram todos os meus, ou todos de outros que estavam aqui, qual é o grande problema desse cara? Ele não tem a paciência desse negócio maturar.
Se ele esgota, ele fala, pô, esgotou hoje, dobra o valor do ingresso. Aí ele vai encher mais no final de semana e depois ele perde. Então, essa equação de ter a paciência e a construção é que é o grande desafio. É visão de longo prazo, né? É. Acho que no final, assim, quando você... E é visão mesmo, parece uma coisa assim meio piegas, mas quando você olha para o curto prazo, você realmente espera um resultado ali de 1 mês, 2, 3 meses, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, e pode ser um pensamento de curto prazo. Quando você olha o longo prazo, quando você pensa assim, cara, quero ter a marca, e eu tô olhando essa marca para daqui a 5 anos, 10 anos, tudo que acontece no curto prazo não é tão relevante. Claro, você tem que olhar o curto prazo para você olhar a janela de pra ir ajustando. Pra ajustando. Mas aonde você se apega, né? Aonde você se apega? E muitos se apegam no curto prazo. É porque o nosso negócio, ele nasce do curto prazo, né? O evento, ele nasce da pontualidade de uma edição. O que já foi, lá atrás, uma verdade. Hoje é só uma premissa. Que, na verdade, ela é parte desse processo. Claro que você precisa fazer a primeira edição, e a primeira edição precisa te dar indicadores para você tomar a decisão de segunda, da terceira e da quarta. Mas se você olhar hoje os grandes negócios de entretenimento do país, aí pode pegar qualquer exemplo, os de maior sucesso, de médio sucesso, de menor sucesso, mas negócio de sucesso, eles têm anos, pô. Anos. Então, assim... O próprio Rock in Rio que se citou, olha aí a caminhada e a paciência, né? Vai fazer 100 anos. Vai fazer 100 anos de sucesso. Então, assim, esse é o grande ponto. É entender que as coisas vão se transformar. E entender que elas vão se transformar faz com que você olhe esse negócio o tempo inteiro. E se debruçar para trabalhar, cara. As pessoas também têm que saber o seguinte, eu falo trabalho. Trabalho. Trabalhar dá trabalho. Senta, se debruça, trabalha. É isso, assim. A gente teve 5 finais de semana em casa em 25. Pô. Então, isso ninguém vê. Então, assim, e a gente teve 5, o Thiago teve nenhum. Então, a banda que, quando a gente tinha folga, eles estavam fazendo shows, porra, beleza. E a gente só fazia tardezinha, a gente ainda fazia um show sexta. Então, assim, é muito doido, assim, entender. Dá trabalho. A verdade é que pouca gente está disposta. Porque a foto é sempre o fim do filme, né? Às vezes o que você tem de gratificação pelo esforço que você teve. Principalmente em momentos de sociedade, de Instagram. E, cara, a foto é o que fica, mas ninguém vê o trabalho. Então, assim, poucos estariam dispostos a ficar no lugar do Thiaguinho e não ter nenhum final de semana com a família. Essa que é a real. Fala assim, cara, olha só, a partir de amanhã te dou R$1 milhão e você não tem nenhum final de semana com a sua família. Você está disposto a isso? Poucos vão estar. Poucos, assim. E é isso. É por isso que os negócios chegam onde chegam. Né? Alguns artistas chegam onde chegam. Eu dou exemplo, cara. O Thiago teve o filho de quinta para sexta. Sábado ele foi a Goiânia fazer o show. E a gente falou, cara, o Tadinha tem em média 5 horas, né? Mas se ele tivesse 3 horas e 50, já seria o dobro de um show normal. E naquele dia a gente falou, Thiago hoje não passa de 4, né? O cara fez quase 6 horas de show. Então, assim, e o filho ele voltou direto para o hospital. Não. Ele não tinha. A Carol e o Bento não nem tido alta. Aí dele, que não fosse rápido pro hospital também, família, então, né, assim, mano? O cara foi, fez o show, voltou. Não, lógico. E não fez um show, vou lá entregar, não. O cara fez o show, pô. Fez o show. Horas, se dedicou, suado, feliz, energizado. Então, assim, eu acho que a Tardezinha ela conseguiu isso. E essa essência que eles têm, o Thiago e o Zulu, passou para todo mundo, cara. A gente viaja com mais ou menos 80, 90 pessoas que viajam junto com a gente. Se tornou um negócio que era surreal, era uma tradição. Toda sexta-feira tinha a visita técnica final, o teste de som e luz e um churrasco e um jantar para a equipe, cara. E os caras ficavam lá e sabendo que vinham virados de outros dias e que amanhã, 11 da manhã, tinha que estar todo mundo lá. E tava todo mundo, cara. Assim, é um negócio que se construiu e que eu acho que é aquela história que a gente escuta dos grandes empresários de outros segmentos. Sim. Cultura, liderança, exemplo. No nosso caso, se aplicou ao nosso. Como no caso do Rock in Rio, se aplicou ao Rock in Rio. Claro. Então, assim, por que o Rock in Rio é o que é e vai chegar a 100 anos sendo o que é? Porque eles conseguiram pegar a essência, a cultura e colocar na equipe, cara. E isso a gente conseguiu. A gente tem um negócio que hoje os caras são tão apaixonados quanto a gente. Não, eu ia fazer uma pergunta em relação a isso. Eu acompanhei na época, lá atrás, no teu primeiro ciclo, a Biruta, que também tinha uma cultura muito forte. E acho que juntou esse ingrediente, Thiago, como que você faz para não deixar essa engrenagem cair? De a burocracia dominar, ou das partes chatas... Se acomodarem, tá? Se acomodar...
Como que vocês fazem para manter isso vivo? E como é que é a tua rotina como CEO da Tardezinha? Então, a gente tem uma coisa lá que a gente entendeu esse negócio como uma empresa. Então, é uma empresa mesmo. Eu sou o CEO, tenho os sócios que fazem parte do conselho, cada área tem um head e cada área tem suas equipes. Então, assim, eu dou sempre o exemplo seguinte. Eu falei, cara, vai começar a turnê, eu preciso chegar lá quinta, né? Para poder ver as coisas, não sei o quê. Do meio da turnê pro final, eu chegava lá quinta e o evento tava pronto, pô. Por quê? Porque o time de produção tinha autonomia, tinha excelência, tinha experiência, não sei o quê. A produção é local ou a produção é terceira? Então, isso eu acho que é uma essência que a Tardezinha desenvolveu para o Brasil, que é o modelo que talvez seja o único modelo vitorioso. Ela tem um cérebro geral e a produção é local. E é sempre com o cara local. Por quê? Eu dou exemplo, eu não sei o termo certo. Aí são as produtoras que normalmente são as mais referentes daquela cidade, daquela região. Eu dou exemplo, eu não sei certinho do surf, que eu lembro de um filme que eu vi. Eu não quero ser o Howley, eu acho que é o cara que chega na área, né? Então, assim, eu não quero ser o forasteiro, o cara que cheguei no lugar do cara, pô. Então, assim, não dá pra eu chegar lá pro cara dizendo, ó, tua empresa de segurança é uma merda, tudo aqui é ruim, vou trazer tudo de fora. Aí ele vai dizer, eu tô nesse mercado aqui há 30 anos, há 20 anos, fazendo sucesso. O meu sucesso. Beleza? Então, a gente leva o nosso time e se juntou. E aí eu vou te falar que aí vem a questão da cultura. Uma outra simbiose. Então, assim, todo mundo fala a mesma linguagem, todo mundo se dá bem. Claro que tem dificuldade, claro que tem rusga, claro que tem dificuldade, mas tem muito claro o desenho dos papéis. Então, uma operação que ela é muito clara. Eu dou sempre o exemplo seguinte. Quanto mais coisas acontecem que eu não sei, melhor tá o negócio. Então, daqui a pouco tem uma atividade que combinaram de fazer com não sei quem, eu falo, tá. E, beleza. Exemplo fácil. A gente tem uma área de ESG muito potente. O ESG da Tardezinha é uma potência. A Grazi lidera esse pilar muito bem. A gente ganhou 2 vezes o Prêmio Abrap. A gente ganhou em 23 com o projeto, com geral da Tardezinha, e esse ano ganhamos com a Escola de Música da Tardezinha. Ela foi 2 vezes para Austin, pro evento, como prêmio para lá. E se você perguntar se eu sei as atividades principais, a gente aprova, valida, e ela toca com a equipe dela. E tá tudo bem. Aí daqui a pouco, vamos fazer o encerramento da Tardezinha. Fizemos um leilão. Aí daqui a pouco surge medalha Kofi Annan pra gente. Nós ganhamos medalha Kofi Annan de responsabilidade de um selo global de excelência ESG. Eu estava sentado na minha cadeira, vendo chamaram o Thiago para poder entregar o ele e tudo mais. Daqui a pouco me chamaram o Zulu, para receber a medalha Kofi Annan. Aí eu não fazia ideia. Então, assim, a Grazi toca. Então, assim, e isso é muito legal. E isso é uma empresa. E isso é um negócio que se estabeleceu. Só que aí te facilita o caminho, cara, porque tu parte de um patamar para as próximas que dificilmente você tem. O evento ele tem que se reinventar todos os dias. Ele tem que se reconstruir todos os dias. Ele tem que construir equipe todos os dias. Ele tem que construir fornecedores todos os dias. A gente não, cara. A gente foi pegando os erros e acertos de 10 anos e botou esses 10 anos debaixo do braço. A gente sempre fala que o sucesso repentino da Tardezinha levou 10 anos. Como o sucesso repentino do Camarote Rio levou 10 anos. Como vários sucessos repentinos, eles levam 10 anos. Só que tem que ter... Não é repentino. Tem que ter paciência de construir 10 anos. E nem todo mundo tem paciência, cara. A verdade é essa. Sim. Assim, algum desses fornecedores você tem que tirar de uma região porque fornece melhor ou você consegue realmente ter... Exemplo, bar. Exemplo, cenografia. Tudo... audiovisual. Você consegue... Tem muita mão de obra no Brasil boa. A gente tem no Brasil um problema logístico que você não consegue levar. Então, basicamente, o que a gente leva, o que vai no nosso circo, é o nosso coração, que é o palco. O palco é todo nosso. O palco vai. Palco é de vocês? Toda a produção O palco é a gente que leva. Se vocês que levam. A gente leva. De um fornecedor ou de você? Fornecedor. De fornecedor. Então, Tá. É um parceiro nosso que anda com a carreta Que e roda o Brasil. Tá. Então, a gente, Bom. o palco é o nosso coração. Tá. Então, Legal. tudo que tem ali no palco, se você olhar, do tapete até o LED, o som, tudo a gente anda com a gente. Cenografia Legal. também Do não... palco. A do palco é A do nossa. palco é de vocês. Aí Anda uma equipe de cenografia de palco com a gente, viaja, e a gente tem uma equipe de cenografia nossa, Tardezinha, que bate a cenografia com todos os parceiros do Brasil. Então, quem faz a cenografia de São Paulo é a empresa de São Paulo, de Curitiba é de São Paulo. Dentro de um guide
definido pela nossa empresa de cenografia e a nossa equipe de cenografia validando e acompanhando. Então, as nossas cenógrafas chegam na cidade no início da montagem e acompanham a montagem inteira. Se o que foi aprovado no manual é o que está sendo executado. Então, tem um guide. Tem um processo ali, cara. Perfeito. Tem um processo e uma didática que aí eu acho que tem um aprendizado pro mercado. Esse modus operandi que a gente criou para a Tardezinha, hoje se replicam em diversos eventos no Brasil. De novo, tira Rock in Rio dessa prateleira. Então, diversas labels e turnês que rodam no Brasil, e hoje não só mais falando de samba e pagode, então estamos falando de sertanejo, estamos falando de pop, usam a estrutura de negócio que a Tardezinha criou em 2023. Na verdade, a gente lança em 23, a gente criou em 22. Então, eu estou falando aí já de 4, 5 anos para trás. Então, a gente testou esse modelo e hoje ele pega o manual e, literalmente, o manual Tardezinha é um manual que é adaptado para fazer. Hoje, praticamente todas as turnês brasileiras se vendem como semana de lançamento. Hoje, basicamente, todas as turnês fazem lá o mapa de cidades que a gente fez e arenas que a gente desenvolveu. Usam muito da nossa base de fornecedores. E aí você fala assim, você está falando isso com repúdio? Não, com construção. Porque é uma estrada cada vez mais pavimentada. Porque no ano que não tem Tardezinha, no gap que não tem Tardezinha, esse fornecedor continua trabalhando, esse segmento continua ativo, e quando eu chegar, a estrada está só com mais borracha no asfalto, passou mais pneu. E isso eu acho que a gente fez um negócio que até antes de 23 era impensável, cara. Eu fico vendo uma reunião de lançamento de label. Vocês agora devem estar acompanhando, isso é uma coisa normal. Ninguém tinha feito isso antes da gente fazer no Grand Hyatt 22. Reunimos todo mundo, colocamos do meu lado. Legal demais. Colocamos todo mundo na sala. E hoje tem um lançamento de label no Brasil que não tem a reunião disso. Nesse mesmo formato, inovando, mudando, buscando características. E tá tudo bem, porque isso faz com que o mercado se torne cada vez mais profissional. Que a gente inspire, porque a gente também foi inspirado. A gente se inspirou, bebeu em outras fontes. Mas é o que a gente fala. Beber em outras fontes não faz você ter o mesmo líquido. Então, beba em outras fontes, mas faz o teu. Porque senão você vai ter sempre uma margem de comparação onde você tem um teto. Pô. E a cada torneio vocês discutem em brainstorm o que vai ter de diferente? Qual experiência a gente vai oferecer diferente para o público? Você deve Discutimos sempre, mas eu sempre dou o exemplo da Disney. O Castelo da Disney é o mesmo há 50 anos. Porque você vê no Instagram de todo mundo o Castelo da Disney todo dia, mas você só vai lá 5 vezes na tua vida, se você tiver condições de dinheiro. Tem gente que vai lá uma vez na vida e juntou dinheiro a vida inteira. Sim. Então, não adianta a gente querer ficar toda hora mais revolucionando, porque muitos não foram. Então, o palco, que é o mesmo palco praticamente do Rio Beach Club, fala assim, porra, o mesmo palco há 12 anos. Caraca, vocês vão fazer a próxima vez, o próximo palco é igual. Só mudou ali, nem inovou, atualizou o LED, atualizou aqui o formato de palco, mas é a mesma coisa do Rio Beach Club. Sim. Só que trocou os guarda-chuva, as madeiras, pelo LED. Sabe por quê? Porque o cara quer aquele momento. É aquele momento que ele quer no imaginário dele. Se ele quisesse o show de drone, pirotécnico, o Thiago subindo, pulando da catapulta, não sei o quê, não estava no lugar certo. O nosso negócio ele é essencialmente um momento marcante baseado em música. A gente tem um cara que é apaixonado por cantar, em dividir um momento de música que as pessoas esperam. Cara que canta durante 6 horas e meia, sem dividir o microfone. Pela primeira vez o Thiago, em 200 e porrada edições, saiu do palco para poder ver alguém cantando no palco dele. E isso só foi possível porque era a última edição e era Périx e Alexandre, 2 ídolos dele. Sim. Então assim, todas as outras vezes, o artista chega no palco para poder cantar com o Thiago canta junto. Sim. Thiago não aproveita aquele momento para ir no banheiro, trocar de roupa, descansar, comer, não. Ele fala, não, esse cara tá aqui. Isso é animal. Então, é mais uma experiência. É mais uma experiência. Então assim, a nossa experiência ela é musical, cara. A nossa experiência é de momentos memoráveis. Então assim, a gente discute sim, e a gente vem melhorando, vem aperfeiçoando, tem muita coisa para ajustar, tem muita coisa para melhorar, mas a gente fala para sempre, a essência que o cara veio aqui não é para ver o palco mais inovador do planeta, não veio para ver o show de drone, ele veio para ouvir as 6 horas da música que fizeram parte da vida dele com a galera dele. Seja essa galera, a mulher, marido, amigos, solteiros, amigos casados, ele quer aquele momento. É excelente insight, né? Porque os produtores, no geral, né? Quem pensa em marca, label, ou até quem pensa em mais label do que até o próprio conteúdo do evento, quer dizer, o próprio o artístico do evento, pensa sempre em estar inovando, investindo mais, cada vez mais. E não.
A gente não. Legal. Porque de novo, Muito bom. a gente, de novo, talvez a gente não seja a melhor referência para isso. Porque a gente tem um elemento que é apaixonado e que entendeu isso. Talvez se o Thiago não entregasse 5, 6 horas, só pra você ter ideia, a média, a gente tem esse dado, a média é de 5 horas e meia, média. Então teve lugar que o Thiago fez 5 horas e 20, teve lugar que o Thiago fez 6 horas e 10. Então assim, se eu não me engano, se eu tiver aqui, me falha a informação, nenhum evento foi menos de 5 horas e 10, tá? Então assim, se eu tenho um cara que entrega 5 horas e 10, é lógico que eu não preciso do todo o outro. Sim. Se eu talvez não tivesse um elemento desse, eu talvez tivesse que preencher para poder complementar no meu negócio. Mas no meu negócio tem isso, e que ele já entendeu que isso é a essência, e que ele gosta de fazer. Pô, os bastidores são muito doidos. Assim, tem vezes que você fala assim para ele, pô, vamos aqui fazer alguma coisa para diminuir o tempo. Ele, de quem? Pô, o cara quer cantar mais. Muito bom. Tiago, o que você acha de 4 convidados hoje? No Tardezinha? Sem chance, falou. Porque você acha que você sugerindo a ele mais 4 convidados, pra ele é melhor, né? É menos tempo pra ele cantar. Não, ele canta até junto, mas pensar música, dividir palco, pô, beleza. Ele fala, não, eu acho que não, pô, eu acho que a gente tem que ir com menos. Então assim, porque eu gosto de cantar. Tem uma frase do Prata uma vez, não lembro qual foi a Tardezinha, que tinham, sei lá, deve ter sido Rio ou São Paulo, que tiveram muitos convidados que foram aparecendo e eles foram chamando. E aí, no final, eu vi o Prata falando, não sei o quê, eu fui, né, ouvido, não sei o quê, eu falei, o que é o Prata? Ele, hoje faltou muita música. Aí eu falei, Prata, mas deu 6 horas e 20, sei lá, ele, mas faltou, pô, confia, professor, confia em mim, faltou música. Tipo, o cara tava puto, não puto no sentido ruim, mas, tipo, a gente queria ter ido mais, queria ter cantado mais, então assim, quando você tem um negócio desse, cara, você tem que aproveitar. Legal. E eu acho que isso é uma coisa muito legal que a Tardezinha tem. É a gente saber os pilares que a gente tem, saber as forças e fraquezas que a gente tem e saber que cada um joga no seu quadrado. A Tardezinha é uma das poucas sociedades que eu tenho de zero conflito, e eu te diria que é zero conflito. Maneiro. E a governança cara, ela foi uma química de... Ela foi uma governança que foi se estabelecendo. Sim. Ela não é uma governança formalizada com acordo de acionistas. Que é o que seria o normal antes do negócio. Ela tem, de fato, uma estrutura que se foi desenhado, mas foi desenhado em 22 para 23, não foi antes. Então existe ali uma estrutura, mas é uma governança que ela foi se construindo naturalmente. Isso é muito legal, porque cada um sabe os seus espaços, cada um sabe onde se soma. Quando se tem alguma dúvida, todo mundo tem maior cuidado de dizer, ó, tô invadindo a tua área, tô invadindo a tua área, tô indo para aí, tô indo para ali. Quando se quer contribuir, tem todo mundo a maior humildade de falar, pô, eu posso te falar isso, outro, pô, posso te dizer, mas todo mundo sabe o seguinte, ó, cara, e se isso aqui é tal coisa de negócio, é com o professor. Se é não sei o que, é marcas, fala com o Renan. Porra, precisamos saber do sei o que, do Thiago, fala com a Ellen. O Zulu. Então, assim, é muito azeitado esse negócio. E o que não é, de fato, uma coisa natural. Eu tenho uma porrada de sociedade no entretenimento e fora. E sociedade, por conceito, são coisas conflituosas. Não são problemas, mas, em sua maioria, são conflituosos, que são interesses, muitas das vezes, distintos. Essa é uma sociedade zero. E aí, quando a gente fala da potência que esse negócio tem, você tem esse negócio que ele faz 23, se torna a maior turnê brasileira da história, 25 se torna a maior turnê brasileira da história, onde todas essas essências que eu estou te falando continuam para cima. Então a gente continua tendo uma relação excelente, a gente continua tendo saudade de se encontrar nos finais de semana, a gente continua sabendo que cada um sabe seus espaços, então a gente continua olhando um negócio que aí nos próximos 5 a 10 anos continua muito potente. E era o que eu queria te perguntar, o que você pode adiantar assim, o que vem por aí do Tardezinha? O que vocês ainda querem fazer de desafio, inovação para vocês, assim, que vocês anunciaram? O grande desafio da Tardezinha, disparado, é continuar mantendo a essência e a excelência dos últimos 10 anos. Então, assim, a turnê de 28 ela é pautada nisso, de manter a excelência de entrega, de qualidade musical, de atmosfera, de momento, que a gente mantém há tanto tempo. Esse é o grande desafio. Legal. Crescer, ele se torna consequência disso. Ele não se torna premissa. O plano de negócio de 25, ele foi muito alinhado com o de 23. E muito provavelmente o plano de negócio de 28 vai ser muito alinhado com o de 25. Porque eu acho que aí está o negócio. Mas a gente tem que manter o negócio e falar assim, porra, a gente conseguiu fazer um evento ainda melhor.
aqui, ainda melhor ali, conseguimos testar uma nova arena aqui que deu certo, conseguimos, então assim, então eu acho que tem um caminho. Vou pegar um exemplo fácil, cara, a gente desbravou 2 mercados que o brasileiro não quer desbravar, Luanda e Austrália. Então assim, se você falasse, pô, pensa na grana, pensa no negócio como negócio financeiro, não fazia sentido a gente ir a Luanda e a Austrália. Se a gente abrisse mais uma data no Rio, ganhava muito mais dinheiro. Se abrisse uma outra data em São Paulo, uma outra data do Brasil, a gente falou, não, cara, a gente desbravou Miami, a gente desbravou Lisboa, que hoje se tornaram lugares que recebem as labels. E a gente fez Luanda, que vai receber, por exemplo, a label esse ano. E a gente foi na Austrália. E aí, um exemplo. Luanda se tornou o primeiro evento tardezinha para estrangeiro, porque a gente faz em Miami, faz em Lisboa, mas é basicamente comunidade brasileira nesses lugares. Luanda não tinha brasileiro. Luanda, eu brinco, só o único brasileiro que tinha era a Kelly Key, a família dela. Então, assim, não tinha brasileiro, era para angolano, sabe? Legal. E na Austrália ele se tornou o maior evento brasileiro da história da Austrália. Maneiro. Então, assim, a gente termina 2025 com muitos bullets marcantes, sabe? Pô, o maior evento da história brasileira, da história da Austrália. Porra, Luanda, dobramos em Lisboa, dobramos em Miami, Quantos sabe? ingressos a gente tá falando nesses eventos internacionais? É surreal. Assim. Lisboa, ele tá falando que a gente lotou um estádio, cara. Ele tá falando de quase 20 mil pessoas, 17 mil pessoas. Miami, a gente tá falando que a gente passou de 10 mil pessoas. Luanda, a gente chegou em quase 10 mil, era 8 mil e pouco. A Austrália é quase 10 mil. Então, assim, ele tá falando de um negócio que vamos fechar o olho aqui para pensar. Rio de Janeiro. O que são 8 mil pessoas? Cidade das Artes lotadas. Quais eventos no Rio hoje fazem para mais de 7 mil pessoas? Contando os dedos. Poucos. E aí tá falando que a gente fez isso em Luanda, fez isso na Austrália. E aí 15 mil, que aí eu já tô falando de Lisboa e Miami, que a gente consolidou, aí a gente praticamente não tem. Então vocês já estão preparando aí com muito cuidado e com muita antecedência essa temporada 2028 que vem aí. O tamanho que ficou a tardezinha não dá para fazer mais a cada 2 anos. Pelo menos não dava para esse momento ser uma janela menor que essa. Ele precisa de respiro, ele precisa de tempo, ele precisa de profundidade. Vou dar um exemplo fácil. A gente fez o leilão de encerramento na última semana de dezembro. Quando foi a última tardezinha, a gente fez o encerramento, reunião de encerramento, fizemos um leilão, tudo mais, foi super legal. E aí veio o Réveillon, logo depois veio o Carnaval, março é o mês das férias, né, do entretenimento. Então imagina que se eu tivesse agora, abril, a gente tivesse falando que em 27 teria turnê. Eu estou falando de abril de 26. Daqui a 3 meses, 4 meses mais ou menos, eu teria que ter todos os contratos assinados, porque daqui a 5 meses eu abro venda. Então eu já ia ter que ter todos os patrocinadores renovados, todas as casas definidas, toda a estrutura montada, toda a estrutura dorsal. Não, calma. A gente vende 2 maiores turnês brasileiras da história. Respira, acalma, assenta a bola e vamos fazer de maneira organizada. Vamos revalidar, vamos repactuar, vamos entender. E aí, se depois tiver que voltar a ser a cada 2 anos, se depois tiver que ser a cada 5 anos, se tiver que depois ter que ser a cada 1 ano, a gente discute isso a cada turnê. Mas essa turnê, ela precisava desse respiro para a gente poder ter planejamento e profundidade de planejamento para fazer coisas que a gente ainda não conseguiu fazer. A turnê dura 1 ano exato? Ela é de abril a dezembro. E aí isso também não é mais segredo, que aí já foi copiado também, porque a gente entende que a gente não tem que brigar com o que é inaceitável brigar. Réveillon, Carnaval e Verão. Isso é propriedade histórica do brasileiro. Então a gente não faz tardezinha nesse período. Então a gente sempre vai de abril até ali a última semana, aí depende muito de agenda, até dezembro. Que é alta temporada em boa parte dos lugares no Brasil. Sim, perfeito. E que é legal, né, Leporaço? Porque isso deve falar muito sobre mais não do que sim. Porque eu imagino que nesse período já deve ter vindo convite pro Réveillon da tardezinha, Carnaval da tardezinha, e tem que manter muito a cabeça para não ser... não vou botar... para não se deixar seduzir. O nosso exemplo. A gente fez 2 anos do Réveillon da tardezinha e foi um sucesso. A gente fez 2 anos. E aí, quando a gente remodela ele em 23, a gente entende que não fazia mais. Mas, de novo, não estamos dizendo que um dia não possa não ter. Sim. Até porque, porque na ampliação você pode ter diversas possibilidades. A tardezinha, ela te permite isso, cara. Ela te permite hoje sair desse guarda-chuva. Ela te permite ampliar. Eu volto a esse exemplo. Ninguém imaginou que um curso de pós-graduação em gestão de entretenimento com a tardezinha ia ser um curso que na maior universidade do Brasil cresceu 150 e poucos %. A gente imaginou. Essa aqui vai ser a maior escola de entretenimento, diversão e hospitalidade do Brasil. Porque não tem. Por quê? Porque não tem. Então, assim, o que a gente começou a entender que
ampliar a Tardezinha, ela conseguiu um negócio que ela consegue ampliar a marca para outras coisas. Só que não é o foco. O foco é turnê, tour de shows, 20 a 30 datas, indo para mercados que a gente consolidou e que a gente construiu ao longo do tempo. Essa é a premissa. O que a gente consegue fazer de satélite em cima disso, que não compromete e soma isso, a gente vem fazendo. Agora, se começar a tomar tempo e que não fizer o escopo, a gente não faz. Vou te dar um exemplo fácil. Acho que eu nunca falei disso, primeira vez. A primeira label, o primeiro projeto que foi convidado a fazer, navio, foi a Tardezinha. Quando teve a pandemia, começa a voltar, precisamos fazer, e fiz reunião com... Evoluímos a reunião, vi o modelo de negócio, sei o quê. A gente começou a entender e falou, não é a nossa essência. Como é que funciona um navio? Eu não consigo botar todo mundo que está lá para ver o show. Imagina, eu tenho que fazer 4 tardezinhas. Como é que vai ser? A tardezinha ela é um palco 360, as pessoas estão em volta. Eu não consigo. Então a tardezinha começou a entender que era um puta negócio financeiro para quando vai bem num navio, é um bom negócio financeiro, mas não faz sentido para o nosso plano. Não tem espaço físico para todos os hóspedes ali. Interessante. Tem proposta disso? Sim, imagino. E as melhores você possa imaginar. Nunca fizemos. E muito provavelmente não vamos fazer. Então, assim, é isso. É avaliar se faz sentido. Hoje, a Tardezinha tem essa possibilidade do leque ser muito mais ampliado, mas precisa fazer sentido dentro do nosso plano. Se não fizer, a gente não faz. E de outros artistas, né? Imagino também que vocês têm ali um canhão de terem um calendário, de terem todos os contatos locais. Deve ter um monte de artista ali que chega para vocês querendo surfar nessa onda e pegar o... Já tentaram. Pra gente é uma situação que é muito de dúvida. Falando para mim especificamente, eu não me sinto confortável porque eu fiz uma escolha de vida e de carreira de sentar nesse negócio. Então, todos os convites e sondagens que eu já tive, agradeci com o maior respeito e carinho, e que eu continuo sentado na cadeira pilotando o negócio que a gente construiu há 15 anos. Há 10 anos, em 2015. Mas não estou dizendo que não faria ou não farei, e nada disso. Muito pelo contrário, tem até liberdade se a gente quisesse fazer disso. Mas a gente não faz porque tem uma questão ali de essência, que esse negócio talvez não consiga se replicar em outros. Legal. Mas a gente, ao mesmo tempo, estruturou o mercado para isso. Então, hoje, o artista, se ele quiser, não precisa nem da gente. Lógico que se ele usasse a gente, seja eu ou o Renan, o caminho dele seria facilitado, obviamente. Ou eu e o Renan juntos, seria facilitado, claro. Mas hoje ele não precisa, cara. Hoje ele só abrir a Tardezinha, abre o Instagram da Tardezinha, ele vê todos os produtores que fizeram no Brasil, ele vê todos os nossos fornecedores de postos, é só ele botar alguém que ele conhece, amigo dele, de alguma dessas coisas, para ir na abertura, no encerramento, onde são apresentados os relatórios e todos os números, ticket médio de baixo, a gente tem um BI. Hoje a tecnologia facilitou muito o controle, né? Você consegue fazer gestão. Então a gente hoje consegue, a gente dá isso. Sim. Então assim, seria mais fácil, a gente em algum momento já pensou isso, mas esse negócio ainda brilha o meu olho. Legal. E quando esse negócio brilhar o meu olho, brilho da minha equipe, só brilha o meu olho, porque eu olho pro palco e eu sei que o olho de quem tá lá em cima também brilha. Então a gente tem um negócio hoje ali que é único. Enquanto a gente puder viver e ampliar ele, eu acho que esse é um negócio que a gente é muito apaixonado por ele. Tem uma química ali que também se mexe, tira um jogador desse time, pode não, tira desandar, foco, né, cara, tira energia. É tipo banda, né? Quando tá junto... Poderia fazer. Poderia, a gente poderia tranquilamente fazer de um sertanejo, ou de outro cara de pagode, vou ficar 2 anos sem. Sim. Eu poderia fazer, eu não sou empresário do Thiago, eu não sou... eu preciso pagar as contas, vivo de... Claro. Poderia. Mas, cara, tem uma coisa que te tira atenção e energia. E dificilmente, dispersa, né? Se eu fosse liderar qualquer outro negócio nesse sentido, eu tivesse todos os elementos que eu tenho junto com a Tardezinha. Será que os artistas teriam disponibilidade que o Thiago tem? Será que os artistas teriam paixão que o Thiago tem? Será que os sócios iam me dar liberdade como eles me dão? Será que a minha equipe ia entregar e me respeitar como me respeita, como entrega? Eu não sei, cara. E o histórico que eu tenho no entretenimento é que a resposta é não. Então, se a resposta é não... Verdade. Se a resposta é grande chance de não, vou continuar com esse negócio aqui, olhando para o horizonte de 28, mas sabendo que pode mais. Mas, de fato, a gente criou uma estrada, criou um modelo que é muito mais fácil hoje qualquer artista botar de pé. Porque, Rafa, uma pergunta que talvez ninguém tenha feito para você, que explica onde você está agora, quantos negócios, quantos eventos você fez até esbarrar no Tardezinha?
Não, eu falo pra todo mundo. É uma Quantos? história... Então, Chuta aí. pô, o Tardezinha Chega, eu tinha feito o Terraço Lagoa. Terraço Lagoa a gente abriu durante a Copa 18 datas. A gente fechava um, abria no dia seguinte. Então, assim, é uma construção de carreira mesmo, assim. E quando eu chego na Tardezinha, e aí vocês mesmo falaram minha trajetória no início, eu já tinha sido validado antes. Então, assim, quando chega ali... eu era etiqueteira, pô, na época. A minha história, né, e a história pessoas. do que eu tinha construído com a Biruta, já era uma referência. Tanto por isso que o Renan me liga, tanto por isso eles me dão a liberdade de conduzir. Então, assim, eu não chego no Tardezinha de paraquedas, sabe? Ninguém chega ali de paraquedas. A gente soma as forças. E esse eu acho que é o grande ponto ali, sabe? As pessoas chegam testadas e se validam. E a gente se revalida o tempo inteiro, gente. Eu falo para todo mundo, se eu tivesse apresentado o plano de 23 e a gente não tivesse entregue, eu não teria a liberdade que eu tive para tocar o 25. E se eu não entregasse o 25, que o nosso time, quando eu digo eu estou representando uma galera, se a gente não entregasse o 25, não daria liberdade para a gente pensar o 28. Então, assim, e tá tudo bem. Mas eu acho que o que a gente construiu e a gente chega na Tardezinha muito calejado. E eu acho que a Tardezinha, falando especificamente de mim, assim, mas hoje com todo mundo, e do Thiago com certeza, e ele fala disso, ela para mim, ela me deu um brilho, assim, ela me levou para um lugar que de novo, na trajetória falou aqui, todos os prêmios que eu podia ganhar como empreendedor, como empresa, eu já tinha ganho. Então, assim, todos. Não deu para falar aqui. Assim, eu fui empreendedor em Levo, eu Sim. ganhei empresário do ano 4 vezes, eu ganhei todos os prêmios, eu brinco, eu só não ganhei Cannes com a Biruta. Todos os outros prêmios a Biruta ganhou, Cannes e Max Media. Então, todos os outros... Não, Max Media a gente ganhou, não ganhamos Caboré. Então, assim, todos os outros prêmios a gente ganhou, e mais de uma vez, assim. Então, a gente, porra, já tinha tido essa mas faltava a gente voltar a olhar e falar, caraca, que negócio foda. Eu acho que a ida para o entretenimento, o Terraço Lagoa foi o brilho, ele dá o cheiro, mas naquele momento, e desdobra dele, Tardezinha e Camarote Rio, aí você fala, cara, esses negócios, eles têm uma questão de envolvimento emocional que tudo que eu fazia na Biruta não tinha. Eu falo assim, as pessoas me falam assim, você não gosta de Fórmula 1? Eu falei, não, quero até voltar agora que o Santiago tá com o camarote. Isso que eu ia falar, esse tipo de produto, esse spin-off que tem rolado no mercado, de marcas consagradas, labels consagradas, serem conteúdo de outras marcas de eventos consagradas. Como é que você vê isso na Tardezinha? A Tardezinha eu acho que não tem mais tamanho. Pode ser por uma questão de construção. Vou te dar um exemplo. A Tardezinha não tem mais tamanho o artista. O Thiago, o hino da Fórmula 1, quem cantou foi o Thiago. Então, assim, a Tardezinha eu acho que não tem mais tamanho para isso. Para ser isso. Mas, por exemplo, será que a Tardezinha um dia, se tiver um jogo, como vai ter, da NFL, talvez, e fosse no Maracanã, talvez o show do intervalo não pudesse ser a Tardezinha ali no meio? Talvez. Olha tivesse aí, pô, Pedrinho aí. Já fica a dica, fica a dica. Fica a dica. Como a gente viralizou e a gente foi super demandado disso, foi perguntado que o show do ano, em algum momento, se fosse um show nacional, como esse ano vai ser Shakira, como já teve Lady Gaga, já teve Madonna, que o show do ano pudesse ser uma Tardezinha. Eu vi comentário isso na rede, a galera falando. Chegou muita gente. Legal, chegou aí, bônus track. Então, assim, é possível? É possível. Sim. Então, assim, eu acho que... E é justo. A gente tem construção para isso. E tem potência para isso. Mas... Legal, hein? Eu acho que pode... A gente desdobra mais para isso. Mas não quer dizer que a gente um dia não possa voltar a ter esse tamanho por algo que faça sentido na construção. É que hoje as construções que a gente tem para isso são exemplos como esse que eu te dei. Vocês avaliam se um dia chegar um convite fazer um show do intervalo da NFL no Brasil? A gente avalia. Você avalia no show do intervalo do Campeonato Brasileiro? Não. E aí você está menosprezando o Campeonato Brasileiro? Não. É porque dentro da nossa estratégia de construção não cabe. Não cabe. Então, assim, essa é a construção, esse entendimento a gente tem muito claro. Tem muito claro. Das linhas de receita hoje da Tardezinha, e você diz que ela só pode, e eu super concordo, crescer da porta para fora. Para dentro já foi equity, né? Hoje, patrocínio equivale a uma bilheteria? Não. Hoje, mas deve ser um formato. Hoje eu vou te falar. Quantos por cento você puder falar assim? Bilheteria, bar? Mais ou menos 50%. Entre 40% e 50% vem de bilheteria. Bar faz ali seus 25, 30 e
e patrocínio chega ali e complementa. Então é quase que 50-50. O Rock in Rio consegue fazer isso, se não me engano, né? Acho que bilheteria e patrocínio... 50-50. E aí você, de novo, né? Olha lá pro nosso querido Medina, né? Fala assim, meu irmão, isso aqui é uma meta a perseguir. E eu tenho uma vantagem que talvez seja a minha única vantagem em termos de números do Rock in Rio, de termos de grana. A gente tem um consumo per capita maior do que o Rock in Rio. Isso é maior do que qualquer show internacional. Ninguém vai pro Rock in Rio e pede combo e balde de cerveja. O cara pega uma cerveja, fica andando no festival e tudo mais. Pegada. E tem uma galera grande, óbvio, na área VIP. Então, assim, o nosso não, cara. A gente é vendedor de combo, a gente é vendedor de vodka, de destilado, de... Cara, e agora, essa geração? Esse é um assunto que a gente precisa falar. Então, essa geração, ela não tá no Tardezinha. A geração que vem, 20 menos. Agora, tem gente de 35 menos, de 20, 25 a Tardezinha? Tem. Mas o cara que quer o estilo de vida desse cara. O cara que quer o estilo de vida do cara de 35, que gosta de samba e pagode. Vou dar um exemplo aqui, bom. Por favor. O Patrick, filho do Rodrigo Fux. Tá. Patrick é um menino dessa geração, tá na escola, e é apaixonado por samba e pagode. Porque ele olha a referência do pai. Então, assim, a família gosta de samba e pagode, então ele vai, ele gosta, ele vai, é apaixonado, sabe todas as músicas, canta, bebe, não sei o quê. Tem, mas agora você tem muitos, Patrick? Não, tem poucos. Mas vai ter cada vez mais. Mas já tem uma renovação de público. Você acha que o 20 mais vai ser o público alvo da Tardezinha? Chance nenhuma. Mas pensa que o 35, que sempre vai ser o público da Tardezinha, daqui a 15 anos é o cara de 20 hoje. Então, assim, isso a gente está construindo. A gente sabe que daqui a... Vou dar um exemplo fácil. O cara que hoje na Tardezinha tem 35 anos, que é o público bem da Tardezinha, quando começou ele tinha 25, pô. Perfeito. Ele começou um jovem de 25 anos. Não, e é curioso que boa parte das músicas que o Thiago canta, ele nem viveu isso, né, cara? Assim, né? Não é da geração dele. Essa galera dos 35 não é. Os maiores hits não são dessa geração. É da nossa, se bobear. Eu tô com 39. Então, mas, assim, mas é a construção. A construção. Porque o samba e o pagode, ele é atemporal. Então, assim, tem que gostar dali. Sim. Então, assim, eu acho que tem uma coisa ali de, assim... Mas, de novo, a gente também entendeu que não dá pra dar gregos e troianos. O nosso evento é 35 mais. A gente tem essa característica aqui de vendedor de combo, de cervejeiro, de cara de resenha, Você tem 20 anos, ou o exemplo Patrick, tem menos de 20 anos e se adequa a esse público, se identifica com esse público, a Tardezinha é a tua casa. Se você é o cara da geração que não gosta de sair, que gosta de ficar em casa, que não bebe, tá tudo bem, só não cabe pra você a Tardezinha. Você que é um cara de muita visão, qual é a tua visão em relação, esquece Tardezinha agora, em relação a esses dados sobre consumo de bebida, não só a geração Z, porque o wellness é uma questão all target, né? Então, qual é a tua visão? Você acha que hype, isso não é hype, né? Hype ou estrutural? Eu acho que é estrutural, eu acho que isso vai ficar... Por que você acha que é estrutural? Porque eu acho que é uma questão de geração mesmo. Aí eu tô te falando porque na minha casa eu tenho todas as gerações. Tenho de 17, 14, 10... minha cunhada 20 e pouco, então assim, eu vejo de tudo ali. Eu acho que é cultural mesmo, assim, eu acho que a geração vai beber menos, eu acho que a geração vai se cuidar mais, como a nossa geração também já se cuida mais, eu acho que sim. E aí tem uma oportunidade de transformação. Essa transformação, para que lado vai, tem que testar. O problema é que ninguém está tendo coragem de testar. E aí você fala assim... O que seria? É testar um formato mais adequado para isso. Perfeito. Então, assim, e testar e entender qual é o formato que se adequa. Entender. Então, assim, e de novo, mesmo sabendo que o mundo wellness, o mundo dessa geração, se rende a momentos únicos. Sim. Então, os momentos únicos que são um Tardezinha a cada 2 anos, um Rock in Rio a cada 2 anos, um Carnaval 5 dias no ano, um Réveillon 3 dias, que agora é pacote de Réveillon, 3 dias de Réveillon. Até o wellness fala, hoje eu não quero ser wellness, beleza? É o dia do lixo do cara. Sim. Tá tudo bem. A geração que não tem esse pensamento muda. Agora, no cotidiano, eu acho que isso vai pesar. E esse lance que você está falando de teste é interessante em relação a modelos também para produtores. Porque muito produtor já veio aqui e falou pra gente, porra, eu faço uma aula de yoga,
a conta não fecha. Ninguém consome nada, que nem você falou assim. Então, como é que eu faço essa conta girar sem depender do patrocínio? Não. Então, tem uma equação aí, né? Agora poderia ter, sei lá, a maior corrida do mundo. Corrida da tardezinha. Não sei. Tá no... Você já deve... Então, de novo, tem coisas que estão no nosso radar há muito tempo. Então, assim... Falei, não podia falar? Não, é porque essa semana... Galera, eu não sabia. É porque lançamento aqui, hein? Não, é porque especificamente essa semana viralizou esse assunto. Não, mas eu não Legal. sabia. Não, viralizou uma Eu não sabia, zero. pessoas mandando no Instagram. Eu não vi, tá, cara? Eu Então, joguei aqui de Mas onda. esse é um Mas exemplo. tu tinha falado comigo antes, a gente conversar. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Não tô falando só Brincadeira, não tô falando só da Tadinha, não. Tem um exemplo ali que, de novo, a Tadinha, os meninos fizeram a corrida da Rolling Stones. Aham. Então, Sim, assim, e tem espaço. Eu acho que o Bel tá fazendo uma corrida. O Bel tá também. fazendo, então. Então, assim, sucesso, então, sucesso. eu acho que é formato. Só que aí que vem o ponto. E aí eu vou fazer uma fala polêmica, a gente tá indo pro final, né? Então eu vou fazer uma fala polêmica que pode me complicar. Nós temos que falar um pouquinho de camarote, só um pouquinho. Tá deixa bom, falar mas eu um vou falar aqui pouquinho. uma fala polêmica. A gente só não pode testar os modelos, consolidar os modelos e voltar para os médios modelos. Um exemplo. O fim das boates. Não vão ter mais boate. A vitrine perde força, a rua da Barra perde força, a Barra do Sul perde força. É verdade ou mentira? Mentira. Não, o fim da... Não, o fim é verdade. a O fim tendência da é- boate como a gente conheceu, sim. é verdade. Aí o que acontece? Qual movimento tem no Rio? Agora, o que Os mais tem... espaços ao é o que ar só tem. livre. Os espaços ao ar livre. Que aí vem o Que bosque e que mostra uma pra boate todo ao ar mundo. livre. É, boate ao ar Que livre. é o conceito Boate de ao livre. boate ao ar livre. É. E aí vem o problema que é... E as festas que antes estavam explodindo, que era o que segurava o mercado durante Diminui? 20 anos, diminui. Por causa disso. Aí a pergunta é: isso vai se sustentar se o modelo é wellness? Se o modelo é bem-estar? Porque isso começa e vai até 2, 3 da manhã. Então, assim, não, porque o modelo ele se adaptou. E aí vai ter que ter um outro movimento que é fazer com que isso aqui... Aí eu não conheço as potências, vou te dizer do que eu vejo. Eu acho que os produtos estão consolidados, mas acho que o Bosque ali é uma potência que está muito à frente. Então, talvez o Bosque fique como a vitrine até hoje vive, Sim. existe, está lá. E vai bem até. Então, assim, dentro de um cenário diferente. Mas eu acho que... Qual o próximo movimento? Porque esse movimento ele vai acontecer. Vai ter uma coisa que é assim, quem vai puxar o próximo à fila? E aí que vem a grande história. Quem puxou, obviamente, ali na Lagoa foi o Bosque, falando de Rio de Janeiro, que é fácil entender. Mas quem vai puxar a próxima fila? Porque vai ter que ter a próxima fila. Porque vai ter que ter a boate que de fato não é boate. Porque quando eles não surgiram para ser boate. Eles surgiram para ser quiosques, Exatamente, clubes, bar, exatamente. dia, e se tornaram boate. O Bosque talvez tenha que ter nascido com mais essência de boate mesmo ali. Sim. Até por quem faz, né? Por todo mundo envolvido. Mas mesmo assim, o nome oficial do Bosque é Bosque Bar. Sim, Era pra ser todos, um bar, todos mas nasceram não faz. disso. E se tornaram isso. Beleza. E quem vai puxar a próxima tendência? Porque vai ter a próxima. Então, assim, e aí é que vem a história. E aí, o líder vai ficar. Os outros vão continuar, mas tem um tamanho. Fazendo esse paralelo. E aí, você falando do Camarote Rio, vou fazer esse paralelo aqui, vou trazer esses 3 pilares. Tardinha, ele desbrava esse negócio. Ele vira a referência. Surgem um monte de projetos bem-sucedidos. Só faz esse negócio ser maior. O Bosque puxa essa tendência. E vem outras casas. E faz esse negócio ser mais sucedido. Cresce o movimento. O Bosque continua sendo a referência. O Camarote Rio desbrava o segmento de super camarote na avenida. E aí não sou eu que disse isso, não. Na verdade, a história diz, porque a gente criou primeiro. O Gabriel, numa entrevista no Charla, reforça isso. E o Santiago aqui também falou disso. Me diga-se passagem, agradecer ao Santiago, que ele falou de mim aqui. Exatamente. Ele nunca tinha me falado isso pessoalmente. E para mim foi um momento muito marcante. Quem me conhece do dia a dia sabe o quanto eu fiquei feliz do reconhecimento. Já tive outros de outras pessoas. Renan, eu para ele para mim. Mas o Santiago não é um cara que eu convivo no dia a dia. E aquilo foi para mim marcante. Mas se você pegar os próprios camarotes, a gente desbrava esse negócio. Tem um tamanho potencial, o Camarote Rio tem um tamanho potencial. O negócio está maior e tudo bem. Então, assim, essa é a grande questão que você perguntou de para onde vai o wellness. Quem vai puxar a próxima tendência. E as pessoas não querem. As pessoas querem seguir os mesmos modelos. A gente não seguiu o modelo quando criou Tardezinha. Um exemplo bom. Quando a gente criou o Terraço Lagoa, que foi um public view de Copa, em 2014, a gente
Tá um modelo que hoje, não tô dizendo que copiou não, até pelo contrário, porque quem fez em 2014 não fui só eu, foram outros, e a gente fazia quase que junto, porque o André era meu sócio no Terraço e o André fazia o Village no Jockey. Então o André fazia o Village e o Terraço, a gente até se falava para fazer uma coisa quase diferente, que coordenada, um pelo outro e tal. Mas se você vê o modelo que tem hoje, que o próprio Village vai abrir agora a Copa, é o mesmo modelo de 2014. Várias aberturas, várias não sei o quê. Então a gente desbravou lá em 14. Porque antes de 14 era só jogo do Brasil. Antes de 14 era só jogo do Brasil. Quem tem essa insanidade de abrir várias datas, vários projetos, dela nem é minha, não. Eu só embarco na maluquice do André. Então, assim, e hoje você vai ver que o modelo que está... Então, tem sempre que ter alguém para desbravar as oportunidades. E hoje ninguém quer andar com facão. Todo mundo quer andar com o GPS seguindo o mesmo caminho. Ninguém quer pegar o facão e... Deixa eu abrir aqui. E a gente fez. E a tardezinha não tem o problema em continuar fazendo. Por isso a gente vai a Luanda, por isso a gente continua rodando o Brasil, por isso a gente vai à Austrália. E eu acho que é um pouco do nosso DNA. Obviamente que hoje eu, particularmente, já não quero desbravar mais tanto, porque eu quero usufruir do que eu construí ao longo da minha trajetória. Mas eu acho que falta agora os caras de 25 anos, de 28 anos, de 30 anos, pegarem o facão e desbravar. E os garotos hoje, e a geração de 25, 28, querem nascer achando que é o Roberto, pô. Mas aí, aproveitando esse teu gancho... Ele já quer achar que é maior. Eu digo isso, passagem, alguns querem achar que são maiores que o Roberto. E acho que as redes sociais criaram uma distopia entre ação e realização, no sentido de, cara, as coisas não são instantâneas. O tempo da construção. Então, criou-se até uma máxima entre essa geração de que, cara, você consegue ter sucesso instantâneo. É uma premissa que no digital você às vezes consegue ter uma né? Se em 1 ano, 2 anos você... No entretenimento, zero. Para mim, qualquer outro segmento é impossível, a não ser no digital, porque você pega o celular aqui, né? Começar a fazer todo dia e tal, fizer bem. Mas o entretenimento, a história provou que é impossível. É impossível. Sim. Se você perguntar, primeiro Tardezinha é pequeno e não é deficitário. O primeiro Rock in Rio é deficitário. Não, lógico. O primeiro Camarote Rio é deficitário. Com certeza, não vou falar aqui o nome dos outros, porque não tenho nem poder para isso, 95% dos camarotes que passaram na avenida, no seu primeiro ano, foram deficitários. Talvez eu não sei se tem alguém aqui que sentou para dizer que desde o primeiro ano deu lucro. Em bom lucro. Sim. Mas se tiver alguém, esse cara está no 5% ali. Então, assim, é difícil, cara. Mas é a construção. É a construção. E problema... aproveitando só esse gancho, dessa nova geração, óbvio que você falou, quem é que vai puxar o próximo... A gente não sabe qual é o próximo movimento. Pergunta de $1 milhão, ninguém tem certeza. Mas o que você vê como oportunidade e tendência pelo teu olhar de mercado que você falaria para quem está escutando, nova geração de... Cara, eu vejo o potencial ali para capinar mato aqui. Consolidação de marcas e ampliação de produto. Para mim é isso. Vou sair do exemplo Camarote Rio para falar, olhando para o lado, exemplo Santiago, nosso camarote. Está ampliando. Foi para a Fórmula 1, tem outros caminhos, está indo para os estádios. Então, assim, é ampliação, mas para isso tem que ter potência e consistência. Porque você tem que saber do que você vai fazer. Então, você tem que construir a tua marca. Porque nem sempre é ser maior. Talvez seja, em vez de você crescer, amplia. Então, a gente quer muito crescer. Vai para o lado. Então, talvez você tenha um evento que talvez não tenha a capacidade de ser um evento para 50 mil pessoas, mas, em compensação, ele pode ser um puta tema para festa de final de ano. Então, vamos vender 20 festas de final de ano. Então, assim, consolidação de marca e ampliação, hoje, é o que eu sinto que é isso. E eu acho que tem oportunidade de fazer algo novo. Agora, o novo está difícil de se fazer. Está difícil de se fazer. Porque tem que ter tempo de construção. E aí tempo não é só tempo, né? Porque tempo vem atrelado a tempo, precisa de dinheiro. Sim. Precisa de capital para suportar a construção. Então, se você vê a própria Sapucaí, ela amplia no mesmo modelo. Muda o público, o modelo é igual. Você pega as labels, vou pegar de Samba e Pagode, tem de A a Z. O modelo é igual, só muda o público. Então, assim, aí quando muda público de tudo, né? Ticket, para quem você fala, para quem você concorre e tudo mais. Então, assim, quem vai fazer o próximo produto diferente do carnaval? Quem vai fazer o próximo produto diferente do Samba e do Pagode? Quem vai fazer o próximo produto diferente de shows internacionais? Quem vai fazer o próximo produto diferente de Réveillon? Não sei. Mas talvez esse cara
seja a bola da vez. A barreira de entrada, a régua não subiu demais a ponto de ter muitos profissionais e big players que antes, né, antes, 10 anos atrás, ainda tinha muita oportunidade para quem não tinha um centavo. Agora tá mais difícil. O jogo mudou, né? Ter oportunidade para quem não tem para quem não tem nada, né? Mas, sim, tanto que eu falei que a construção requer em paralelo dinheiro. Então, construir é investir, não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais está sendo difundido qualquer tipo de dinheiro. Seed money, anjo, dinheiro público, fundo, venture capital. Sim. Tem. Hoje já tem um mercado. Tem. Né? Há 10 anos não tinha. Não tinha. Certo. E que o mercado que já comprovou a tese do entretenimento como investimento. Então você vê grandes fundos, grandes players entrando. Você vê agora, recente agora. 30E com Itaú vira Itaú Live, não é esse? Eu acho que o nome é esse. Acho que ele fechou Fechou uma parceria. Não sei a profundidade do negócio, mas 30E e Itaú criou um negócio. Oferecer os ingressos da 30E. Live Nation, cada vez mais forte no Brasil. E esse é um ponto que está mudando o mercado. Cada vez mais forte. Então, assim, tem dinheiro comprovado, vários FDICs, vários fundos. O próprio ingresso tem um FDIC. Então, vários fundos apostando no setor de entretenimento. Tem dinheiro, mas precisa ter consistência para conseguir esse dinheiro. Porque esse dinheiro, ele é dívida. É isso que é bom. Fala de alavancagem, de advances. Acho que não, eu acho que... Bom, não, porque assim, parece brilha os olhos do produtor. Pô, vou conseguir o advance. Conseguiu o quê? Fez dívida. Assim, advance é dinheiro que você tem que pagar. Investidor é dinheiro que você tem que pagar. Então, assim, é dívida. E assim, de novo, o nosso setor ele tem a capacidade de, se tiver valor agregado e potência, ele tem capacidade de gerar tanto valor que ele consegue pagar os custos, consegue pagar o custo de capital e ainda dar resultado. De fato, ele tem capacidade para isso, tem margem para isso. Dificilmente você vai ter uma padaria que tenha margem de 50%. Muito difícil. Então, assim, porque os insumos dela e a concorrência ali, é muito difícil ela ter. Então, assim, o nosso negócio ele tem margens que, quando tem valor agregado, ele se torna capacidade disso. Só que tem que lembrar da premissa que é dívida. E dívida tem que ser paga. Mas eu acho que é mais do que tomar dinheiro para pagar dívida. Porque nesse setor aqui, todo mundo já se endividou, já quebrou, já cresceu, tudo isso. É o entendimento que isso é uma trajetória. E essa trajetória, no final da linha, ela tem que ser mais positiva do que negativa. E aí estou falando positiva como negativa, tanto financeira quanto institucionalmente. Então, assim, hoje, quando eu vejo pessoas fazerem os custos que chegaram aos projetos, se você perguntar, esse é um dos motivos, por exemplo, que eu não pulo mais 10 projetos. Tu fala, vai ter que fazer agora, vai ter um projeto XYZ, de Dia das Crianças, custa 15 milhões. Eu falo, tá, vai deixar quanto? Vai deixar 1 milhão. Tu fala, aí. Você tomar um risco de 15 para ganhar menos 10%. Claro, não é ruim. Não é ruim. É muito pelo contrário. É muito bom se der 1. Mas o problema é o risco dos 15. Sim. Aí a pessoa fala assim, vou ganhar 1. Não vai não. Pode perder 15. Pode ganhar 1. Tu tá se comprometendo com 15. A premissa é diferente. Eu falei isso uma vez no podcast. Claro. A Tardezinha, antes dela abrir a venda, ela tá tomada em 50, 80 milhões de reais. Antes de abrir. Tomamos a decisão de fazer a Tardezinha? Tomamos. Vamos começar a olhar as arenas, tomar decisão de equipe, logística, não sei o quê, papá. Ela está tomada em 80 milhões de reais. Abriu a venda. Vendeu 0, é 80 milhões para trás. Vendeu 100, tá 20 milhões para frente. Lógico, o custo ele vai continuar crescendo. Sim. Assim, mas o custo, o empreendedor de entretenimento, ele é muito doido. Que ele olha sempre o quanto ele pode ganhar. Mas eu acho que ele cria mentalmente, por uma questão passional, uma cegueira, que ele esquece o quanto ele está arriscando. E que entre ganhar 1 e perder 15, a chance de perder 15, ela sempre vai ser maior do que a de ganhar 1. Eu diria que 8 em 10. Se não for 9 em 10, Rafa. Hoje eu te falo que olhando para o tamanho que está, pelo custo que está o entretenimento, operacional, como está a questão das gerações, e da capacidade de dinheiro do mercado, cara, o mercado anda muito difícil de se tornar isso. E aí, óbvio, tirando os aliens. Quando você tem o extraterrestre, Rock in Rio, Tardezinha, alguns outros projetos, não temos só nós dois, não. Sim. Mas alguns os projetos que são
Manifesto, Henrique Juliano. Sim. Agora Sim. essa turnê do Luan, Registro, Histórico, que vai ser uma porrada. Então, assim, tem vários. Aqui do Sim. Pagode também, Sim. grandes sucessos. Mas eu acho que é mais do que isso. É entender que o que você está arriscando. E isso faz com que você tenha vontade de ganhar. Eu acho que é isso que a gente fez no nosso negócio, cara. Eu acho que é isso que a gente fez na vida. E Sapucaí? Sapucaí, eu tenho uma curiosidade. Agora acho que tá um pouco melhor isso. Mas antes, as renovações, né? As concorrências que a Liesa fazia para abrir as oportunidades para os camarotes, era de 1 ano, né? Agora acho que é uma janela de 3. Mas como é planejar um negócio, fazer um BP com um curto espaço de tempo ali para o negócio dar êxito, aonde também, como você bem falou aqui nos bastidores dos bastidores, é o metro quadrado mais caro, né? E aí, dos eventos, né? Assim, é muito caro fazer um evento ali. Dá resultado, é interessante, mas é uma tarefa difícil. Conta pra gente aí o BP, a tua intenção com o Camarote Rio, o que foi e o que é. O Camarote Rio ele é um negócio que ele é um desbravador e se consolidou ao longo dos anos. Então, falando especificamente do Camarote Rio, ele é um negócio que sabe o lugar dele, sabe se posicionar, entrega o que ele promete ao custo que ele promete. Então, foi o primeiro ou um dos primeiros ali? Foi o primeiro. Foi o primeiro. A gente, nessa época, tinha o Rio Carnaval, que fazia, mas era basicamente corporativo, então vendia para as empresas, e o Folia estava começando a fazer alguma coisa mista. Tinha um pouco de empresa e um pouco de... Mas o primeiro, que é 100% comercial, somos nós, em 2015. O Paradise, aquele do Paradise... Então, o Paradise, aí, Sim. já respondendo a tua pergunta. O Paradise, ele foi uma janela de 1 ano. Sim. Quem nasce para fazer alguma coisa no horizonte de longo prazo, de médio prazo, fomos nós. E aí é isso, sempre com um horizonte que eu sempre falo o seguinte, o remédio vai com a bula. Então, se você sabe que o teu contrato é de 1 ano, faz os investimentos e arrisca sabendo que é de 1 ano. Se depois de 1 ano você não renova, você fica chateado, fica frustrado, mas não pode falar que a cigana te enganou. Você sabia que era de 1 ano. Então, hoje, se você for ver o profissionalismo que o Gabriel está levando para a Avenida, são produtos que estão se consolidando ao longo dos anos. Então, assim, a gente fez 11 anos, o Alegria acho que fez 10, o nosso acho que vai para 7, o Arpoador vai para 7, o N1 vai para 7, vários camarotes de 5, Folia tem 8, 9, vários camarotes com mais de 5 anos. Então, tem uma consolidação de entendimento da importância dos camarotes na festa. E aí não sou eu aqui como produtor de camarote que estou propagando isso. A própria Liesa, na figura do Gabriel, reconhece isso e ele fala isso publicamente em diversas entrevistas. Só que é um plano de negócio complicado, cara. E é um plano de negócio de um evento global. É caro, caríssimo fazer carnaval na Avenida. Caríssimo, complexo, caro, difícil, mas é um produto global. Talvez seja caro, difícil, complexo fazer o Super Bowl. Talvez seja caro, difícil, complexo fazer o GP de Mônaco. Então, assim, fazer o Roland Garros. Então, assim, sim, mas está falando de evento global. Então, assim, ele tem as suas dificuldades. Então, o que a gente fez foi entender as características disso ao longo dos anos. Então, a gente sempre foi o cara que foi se adaptando e teve que se adaptar. E fomos construindo. E é uma equação literal. Primeiro ano você vai perder dinheiro, segundo ano você vai empatar, terceiro ano você vai começar a ganhar. 3 anos de payback? Não, mais. 4 anos, 3 anos, aí depende do sucesso de cada um. Então, assim, mas é um negócio de construção. E hoje tem um espaço para construir. Quantos anos de Camarote Rio? Camarote fez 11, esse ano 11, né? 11. Vamos fazer 12 ano que vem. Então, assim, e você vê, nos últimos 5 anos, surgiram outros players. Surgiu o Camisa 10, esse ano surgiu o Aura. Vão surgindo outros players e que vão se consolidando, que vão entregando bem e vão se posicionando e vão ficando. Mas o Alma virou Alma, onde era o espaço do Camarote Rio, vira Alma ano passado, primeiro ano, esse ano, segundo ano. Então, assim, quando se tem expertise do negócio, daquela atmosfera, o carnaval, sem dúvida, talvez seja a plataforma mais relevante de fazer negócio no entretenimento. Sim. Se você me perguntar a relevância do Camarote Rio em termos de produto, falando, é um negócio de maluco. Assim. A gente está falando de uma das maiores maravilhas passando na frente, de uma coisa que está construindo, que vem se profissionalizando ao longo dos anos. Então é um lugar que todo mundo que vive o nosso setor tem que ter um produto desse. Então a gente fala, você é do setor de entretenimento? Sou. Você tem coisa de Réveillon? Tem.
Você tem coisa de verão? Tem. Você tem coisa de carnaval? Tem. Carnaval onde? Sapucaí. E aí você consegue fazer outras coisas. Então, assim, é um ambiente que, para estar lá, tem que estar testado. Não cabe amador. E não é para caber mesmo. Sim. Porque pelo tamanho da festa, pela complexidade da festa, pela qualidade do produto, não pode caber amador. São planilhas que giram em torno de quanto, assim, para começar a brincadeira? Cara, eu acho que a gente está falando hoje de um camarote entre 20 e 40 milhões de reais. Ou seja, você sai de 20 milhões, difícil fazer um camarote aí para 600, 700 pessoas por dia, né? 3 ou 5 dias, depende, né? Você vai querer fazer com um grupo de acesso ou as principais. Mas a gente tá falando aí de no mínimo 20 ou no mínimo 15? De planilha? De planilha. Os grandes camarotes hoje é muito difícil fazer com 15. É 20, né? A gente tá falando de 20 milhões. A gente tá falando de Alegria, N1. Aí vem a proporção da quantidade de gente, né? O Alegria, o N1, Sim. o Alegria, o nosso são maiores. O N1 já é parecido com o tamanho do arpoador. O Camarote Rio, claro. O nosso é menor, né? Sim, o nosso sim. é para 1.800 pessoas. Não, mas é menor. Não, Tá falando dos outros, 3.500, 4.000. Você é um dos grandes. A gente e a gente tem o que a gente brinca, né? A gente tem o emblemático do prédio, né? Então, assim, os camarotes surgem, e o Camarote Rio é um exemplo, da emblemática dos prédios, né? Onde você tem a vertical, onde você tem toda a experiência dos antigos camarotes de convidados. Sim. Então, você tem a frisa, mas você tem o prédio para andar, e não só varandas e montando estruturas. Então, assim, você tem hoje um negócio que é um negócio grande, de gente grande, mas na maior festa do Brasil. Então, assim, eu de fato acho que o carnaval, assim como a tardezinha, é um negócio que continua seta para cima. Assim, ele cresce ano a ano, cara. Assim, eu tô lá, tô te falando, eu tô fazendo camarote lá há 11 para 12 anos. Todo ano cresce. E a gente vê o ticket médio crescendo e às vezes me belisco, né? Assim, pô, não é possível. 4 mil, assim, começando, né? 3 mil, 4 mil, ingresso, assim, não é possível, né? A galera pagando e paga. E aí eu acho que tem outro efeito que tá acontecendo, que que a gente sempre desejou, sonhou, que são os gringos, né? Os gringos chegaram. Sim. Eu acho que eles sempre tiveram, só que faltava uma experiência adequada para ele. É assim, o gringo, ele no Rio, né? Não tô falando só Sapucaí. Não, tô falando, mas o Rio sim, com certeza. Mas a Sapucaí, muito, cara. Porque assim, de novo, talvez a gente sonhe um dia no Super Bowl. Sim. Se fosse fácil, acessível, a gente for. Então assim, o gringo, ele sonha estar no carnaval, cara. Há 10, 15 anos atrás era difícil até se ele quisesse conseguir comprar. Era difícil, né? Ele não conseguia chegar. Assim, era tudo difícil. Por exemplo, a gente recebeu lá ano passado e esse ano um grupo de russos. Pô, os caras vieram para o desfile das campeãs, foi o último dia, acho que do especial. 25 russos. Os caras tinham o sonho de ir, souberam que podia comprar camarote, não sei o quê. Então, assim, foi se profissionalizando o produto nesse sentido para melhorar o acesso de todo mundo. Porque é uma festa global. O carnaval é uma festa global, o Rio é o epicentro disso, e a Sapucaí é o diamante. Então, assim, e que, de novo, reforço aqui, e vou falar isso quantas vezes quiser, quantas vezes puder, não... Sem dúvida. Perfeito, é o diamante. Não de outro maneiro, porque acho justo com a condição da Aliesa nos últimos anos, mas em especial do Gabriel. É um entendimento de evolução que, se você me perguntar, nos próximos 5 anos, vai continuar crescendo o carnaval. E aí, obviamente, que com isso, muito provavelmente, o Camarote Rio vai continuar crescendo, como a Alegria vai continuar crescendo, como o nosso, como o N1, como o Arpoador. Porque tende a, se você entregando bem, você acompanha essa curva de crescimento. A Tardezinha só chegou onde chegou porque ela conseguiu continuar entregando proporcionalmente a curva de crescimento que ela teve. Porque se ela entregasse mal, ela tinha parado a curva de crescimento. Então, assim, o carnaval continua só tendo essa potência porque continua crescendo. Óbvio que os desfiles, eles são espetaculares, sei lá, desde 1970. Eles são espetaculares. Só que o entorno foi sendo melhorado ano a ano. E melhorado ano a ano. Então, assim, e aí faz com que o negócio se torne ainda maior e mais potente. Então, eu acho que sim, o horizonte dos próximos 5 anos do Carnaval da Sapucaí, porque é esse que eu vivo como negócio há 11 anos, é um negócio assim que eu acho que vai colocar a gente num patamar de entretenimento global impressionante. A prova disso é que com a criação que era uma coisa óbvia até, né? Que o Gabriel, de forma muito inteligente criou, mais um dia na Sapucaí,
com mais oferta de ingressos, eu achava que o preço ia ceder um pouquinho, não sei. Então, mas esse é o grande problema. É a dúvida, é o receio. Então, por exemplo, puta, virou 3 dias. Ferrou. Porque assim, eu pago. Não, para você, produtor. Não, eu aumento meu custo. É o que ninguém vê. Camisa, transfer, aluguel. Tu fala, puta, será que vai ter a demanda para isso? E aí você tem que ajustar. Então, sim. E aí o que faz o teste? E é um sucesso. E aí você começa a entender que olha a potência que é. Sim. Você está dizendo é que aumentou em 33% a tua oferta. E continuou dando. Ó, o que ele está dizendo é o seguinte: tem transbordo para 50%. Sim. Ele só não vai botar o quarto dia por uma questão conceitual. Mas em termos de demanda, talvez diverte. E isso é o que eu acho que é o legal, que os camarotes vão ter que se adaptar. Isso é uma opinião minha para os próximos anos, que é o que a gente fez na Tardezinha, que é se adaptar no ticket. Porque não é porque você tem uma demanda alta e você tem um limitador de dias e tickets que você pode achar que o teu mercado ele é infinito. Ele não é. Então, vai ter um teto de ticket de camarote. Vai ter. Até porque ticket é balizador de entrega. Vai ter. Se também fica muito surreal, o cara quer uma entrega Falo surreal. isso sempre. Se o Tardezinha cobrasse R$1.000 o ingresso, ia ter que ter gelo saborizado. Então, assim, entrega o que você... Então, assim, eu acho que tem ali um alerta para os produtores, para os sócios de camarote, de ajuste de ticket, tá? Porque não é... Porque, de novo, eu acho que a demanda para o carnaval, ela é uma crescente e cada vez mais, cada trabalho mais que eles vêm fazendo de evoluir, de pesquisar, de referência, de time mesmo, de melhorias, vai ampliar. Mas isso não quer dizer que o cara vai comprar o ticket do seu camarote. Isso quer dizer que esse cara ele pode ir para um outro camarote, esse cara pode ir para arquibancada, esse cara pode ir um dia e não ir 2, igual ele ia antes. Então, assim, eu acho que tem um ajuste ali para os empreendedores de camarote, vai ter que ter um ajuste de ticket para poder ter um balizador de entrega, um público melhor. Eu acho que esse é o desafio dos próximos anos. Porque, de verdade, não tem um desafio tão grande de demanda, pô. Não tem. Se você falar que o cara que tem um camarote na avenida, ele tem um desafio grande de demanda, ele não está sendo 100% verdadeiro na fala. Existe. Mas é porque a demanda talvez tenha mal correlacionada com o teu ticket, com o teu público, com a tua comunicação. Porque a demanda para o carnaval, cara, juro, se o Gabriel abrisse mais 2 dias de desfile, eu acho que teria mais 2 dias de Sapucaí esgotada, mais 2 dias disso. Sim, porque realmente se tornou um ecossistema desejado num nível hard. E global, né? E global. Bom, muito a gente bom, podia né? ficar aqui até amanhã, mas assim, depois da manhã. Aula, né, professor, né, cara? Professor. Já vamos muito deixar bom, aqui, né? Terceira, vamos marcar 29. É isso 29, aí, para falar sobre... 29, tá marcado. E tem 2 anos, né, que você veio, né? Aliás, veio tiro, porrada, bomba, dinamite, muito corajosa, assim, admiro sempre coragem. Isso é legal de falar mesmo. Dos empreendedores que a gente convida, que a gente tem que eu conheço, corajoso e muito inteligente. A tua atitude de vir aqui e botar a cara num momento de crise, né? Olha aí, depois da crise, olha o sucesso aí. Eu sempre falo o seguinte, cara, crise ela faz parte da nossa trajetória. Eu já passei por inúmeras e, de fato, elas são difíceis, elas machucam, seja nas proporções das que eu já passei ou das que eu vou passar, mas é isso, assim, nada vai apagar a tua trajetória e a confiança do que você faz. Então, hoje eu brinco com você, falando que já estou marcado aqui para depois da turnê de 28, porque eu acredito que a turnê de 28 vai ser um sucesso. Maneiro. Se eu achar que ela fosse difícil, eu não estaria falando isso. Mas por que a gente acha isso? Porque a gente entrega. Então, eu acho que o empreendedor ele não pode fugir dos desafios. Ele não pode se deslumbrar com sucesso, nem se apagar na derrota. Porque a nossa constância é que faz a gente ser diferente. Não, eu ia pedir a dica para quem está começando, você já meio que entregou aqui, mas não sei se tem alguma coisa. O que você complementaria para quem está no D0 querendo entrar no mercado? No D0 desse mercado eu falo, não coloca emoção no que é para ter razão. Essa é a minha dica sempre. Não cuida do teu negócio como lugar de diversão. Cuida do teu negócio de entretenimento como lugar que você paga as tuas contas, como lugar onde você coloca dinheiro na sua casa.
quem separa bem a emoção da razão nesse negócio tem muito mais chance de longe. Excelente. Cara, estamos chegando ao fim. Vem cá, e M&A? Tardezinha, já rolou proposta? Tá? Cara, rola sempre. Rola, né? Várias vezes rola esse assunto. E a gente sempre fala o seguinte, não vamos dizer que dessa água não beberei, ela é possível, a gente escuta, conversa, mas a gente sempre fala o seguinte, cara, se fosse alguma coisa que fizesse muita diferença, aí a gente tá falando em cifras de bilhão. Sim. E aí, sem falsa modéstia. Sim. Aí vale ouvir. Para poder fazer uma trajetória parecida com o que a gente sabe que a gente já vai vai fazer, Não vamos faz nós, sentido. vamos É nós. isso. É isso que tá na nossa cabeça. Assim. É isso aí. Continuamos ouvindo, a gente fala, escuta, mas o horizonte parece que é a gente pela gente. Que bom. Legal, bom. parabéns. E, cara, tenho mais 20 perguntas aqui, mas vou deixar para próximos biênio aqui pra gente fazer. Tá todo mundo com fome, o João já quer tacar pedra aqui. Tá acabando, prometo, cara. Vamos agora, 2 perguntas finais que são, que a gente sempre faz aqui no fechamento. Dica de um livro, filme, série, e quem que você gostaria de ver aqui nessa cadeira, no seu lugar. Nessa cadeira, acertei do Roberto. Boa. Isso aqui Eu ia fazer, antes de fazer, pegadinha, hein? O que eu ia perguntar era, quem que você gostaria de ver e quem você falar, você vai ter que convidar. Meu sonho era ver aqui o Roberto todas as vezes que eu puder ver o convida Roberto. então, cara. Gostaria. Não tenho acesso pra ele. Se eu tivesse, eu mandava mensagem pra ele todo dia. Então, assim, Vamos mas fazer. A gente de também fato, quer. Ele é a grande inspiração desse negócio. Olhando É o nosso Walt Disney aqui, né? Eu acho que, assim, Grosseiramente. olhando o meu lado, dos meus primeiros 10 anos, que eu era muito ligado à publicidade, e para esses 10 anos, assim, o que eu vivi com Washington, Nizam e Justus, eu acho que no entretenimento só existe o Roberto. Boa. Então, assim, no entretenimento específico, falando como gestor de negócio, né? Porque aqui eu tô falando, quando eu falo da publicidade, o Washington, Nizam e o Roberto, e Justo, a gente tá falando de 3 caras que, 2 são de criação e de negócios, mas que você consegue olhar a publicidade como um todo nesses 3 caras. Né? Você não sabe se o Roberto ele era redator, se ele era empresário. Você não sabe se o Nizam era diretor de arte, mídia ou atendimento. Então, assim, mesma coisa para os 3. Então, assim, eles conseguem. No entretenimento, cara, eu só vejo o Roberto Medina. É o único cara que é a referência que talvez tenha todas Consegue ter uma visão ampla. todas né? as virtudes, todas as valências para fazer esse negócio. Então, de Legal. fato, a minha idolatria, a minha referência sempre é a ele. Bom, essa Legal. missão tá na mão de um cara só, é de você, Luiz Justo. Você vai trazer... Aí o Luiz tem um bom caminho ali. É você. Aí Alô, mandando Luiz. mensagem agora. Ele é de fato... Que é outro cara incrível, né? Incrível. Luiz, brincadeira. Que é um também. dos únicos também que veio aqui 2 vezes. vezes. E vamos marcar essa terceira dele. Cara, livro, Sonho Grande. Eu acho que é o talvez Demais, o livro que todo mundo vai falar. Mas eu tive... E, de novo, Mas acho que ninguém falou ainda o Não. Sonho Grande aqui. Não, acho que você mesmo falou quando ou você você falou. falou. Mas é bom demais. o Sonho Grande. E eu tenho uma história que é muito legal, né? Que assim, no meu painel da Endeavor, eles estavam, né? Maneiro. Então, assim, no nosso painel, o Jorge Paulo tava, Marcel tava, Beto Scupira tava. Então, assim, você um dia ser sabatinado numa mesa que tem esses 3 caras é um momento que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Então, isso. E aí, cara, qualquer série de negócios, cara. Qualquer série de negócios. Legal. Porque eu acho que a série de negócios contribui. E eu acho que... Hoje tem muita, cara. Tem Hoje muita já? Hoje Hoje tem muitas, muita. Hoje tem sim. muita. Aí qualquer Legal série de negócios pode seguir, que eu acho que é o que vai te somar de uma maneira mais divertida. Falamos, né? Porra, excelente, né? Porra. Obrigado, hein, Leporassi. Pô, foi aula, literalmente, aqui, no novo formato, como a gente estava discutindo. Mas acho que foi riquíssimo. Pra gente que tá aqui, a gente é sempre aprendizado, né, Lanzinho? Porra. Total. Então, não tenho a menor dúvida de que quem tá escutando foi muito bom. Obrigado aí por compartilhar nessa rotina aí, corrida, parar pra estar aqui com a gente. Valeu. Eu que Obrigado. agradeço de novo. Assim, conhecimento a gente adquire ouvindo, então se a gente adquire ouvindo, podemos dividir. Então essas oportunidades é sempre uma troca. Sim. A gente sempre aprende e divide. E isso sempre vai ser válido. Então eu sempre brinco assim, todas as oportunidades que eu tenho de ter momentos relevantes para dividir
e aprender, eu vou estar sempre disponível e já fica aqui o meu compromisso daqui a 2 anos. Não, e dividiu mesmo, porque tem gente que senta aqui, fala alguma coisa, mas não dá aquele hack que você deu alguns. Muito bom. A gente vê, vários, de novo, né? a gente faz isso com premissa. E aí eu tô falando isso, seja no Camarote Rio, seja no Terraço Lagoa, seja nas coisas que eu fiz, Tardezinha especificamente, porque eu acho que conhecimento precisa ser dividido. Porque quanto mais mercados se consolidarem e se consolidam através de conhecimento, eu acho que se torna mais referência. E aí eu vou falar 2 frases dois pontos que para mim sempre são relevantes. Ninguém copia o fracasso, então você não tem que ter medo de falar as coisas que se você for copiar, você tem que continuar sendo referência. E a comparação é sempre um fator positivo se você de fato for bom. Então, quem tem medo de cópia e comparação, de fato não acredita na sua trajetória. Então, a gente aprendeu, e aprendi desde a Biruta, que a gente tinha muitas ações copiadas, que a cópia era um sinal de sucesso e que a comparação fazia com que a gente continuasse tendo cada vez mais destaque. Então, eu acho que por isso é importante sempre dividir. É outro insight incrível que você deu aqui, que muitos produtores, muitos empreendedores ficam, às vezes, chateados com a cópia. A cópia, ela é o reforço da tua ideia e mais do que... Esse insight eu nunca tinha escutado. Na verdade, não foi nem insight, né? É empírico. Toda vez que você é copiado no seu formato como Tardezinha, você percebeu que você só cresceu. E isso eu não tinha escutado. Então, assim, cara, ser copiado é legal, porque quando você é copiado, vai reforçar o teu segmento, o teu modelo e você vai crescer. O cara vai crescer. Todo mundo. Eu falo, o Camarote Rio é um bom exemplo disso. Todo ano surge um novo camarote, ou a cada 2 anos surge, vão crescendo. Certo. E depois da consolidação, que eu já passei, mas que todos crescem. Então, assim, todo mundo vem crescendo. Então, de fato, eu acho que fazer mercado é bom para você. Sim. Então, assim, você ser rei absoluto de um negócio pequeno, é melhor você ter lógico, uma média de uma e você coisa ser muito a maior. referência. Muito maior. Eu sei disso, passei por isso nos mercados que eu empreendi e fiquei chateado, mas no final, quando eu olho para trás, foi só isso. Só fez a gente crescer. Com certeza. Nas ideias inovadoras que a Isso eu não gente tenho dúvida. fez. Cara, teu Instagram. Liporace. Liporace. Eu uso pouco, mas prometo que eu vou melhorar, mas é fácil. Liporace. Liporace, tá bom? O meu, Alan Santana, com 2 L's e 2 N's. Victor Melo, com 2 L's, né? Com 2 L's, CD Melo. CD Melo, né? Com E mudo. Perfeito. E aí esse meu negócio é diversão, né? Isso TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Isso. E um abraço para os nossos patrocinadores, a Inside, Som, Luz e LED, os melhores profissionais do mercado, @Inside Produções. É isso aí, não basta o melhor produto, mas o melhor serviço, Inside. É isso. Valeu, galera. Obrigado, Leporace. Abraço. Valeu.